Nosso cliente, ele às vezes tem uma dificuldade, vou chamar de cognitiva, talvez, de treinar a IA. Tá piorando. Tô. Ainda que tu diga pra ele, suba o arquivo aqui. Sim. O que você gostaria que a IA soubesse sobre XYZ? Quem é o seu público? Ainda assim, existem usuários, colaboradores das empresas que são clientes, às vezes, que não conseguem fazer da melhor forma. Eu falei, cara, como é que eu consigo melhorar essa parada? A gente tá criando a funcionalidade dos assistentes, que o cara vai conseguir criar um modelo dele, mas não um modelo baseado no que eu criei, por exemplo, modelo de criação de Google Ads. Aí eu já criei um prompt, um formato, as perguntas. Não, o cara vai escolher quais perguntas a IA vai fazer e qual output ele vai fazer baseado em que dado. Então, o cara que sabe um pouquinho mais na empresa, ou a gente ajudando ele numa camada de serviço, vai criar os modelos específicos, os assistentes específicos, e aí esse exemplo que eu dei de pegar o Hormuz, criador de oferta, o Russell, criador de funil e etc, vai ser nesse formato. O cara vai ter os assistentes na Baseworks e ele vai conseguir integrar via Make. Acho que tem que tomar cuidado, porque, bem ou mal, é o nome da empresa ali. Se você está misturando informações externas com informações internas e alguém faz uma busca perguntando o que é alguma coisa e aparece um resultado que, bem ou mal, é na sua skin, né, no seu bot, qualquer coisa, você é responsabilizado por aquilo, né? Você falou. Então, é muito importante o tratamento e o tratamento de exceção desses dados. Cara, eu posso falar de 2 ou 3 cases bem práticos aqui. Depois, talvez se você puder falar mais da parte de agentes ou o que o teu software resolve também mais especificamente. Mas eu vou contar casos pessoais lá da M2BR Academy, que eu usei a IA e que me ajudaram a ter um resultado muito melhor ou tornar o meu dia a dia muito mais produtivo. Fala aí, analítico de plantão, belezinha? Tá no ar mais um episódio do nosso podcast Analytics Talks. Como sempre, ao meu lado, ele, Lucian Fialho. Graças a Deus. Graças a Deus o quê? Que eu sou o Lucian Fialho. É isso aí, o Diamante Negro? Deve ser, né? Porra, eu acho, depois dessa aliança aí, meu chapa. Porra. Que isso? Cara, tipo... Porra, aqueles caras, meu irmão, o maluco meteu, já falei isso em outro episódio, meteu o Beyoncé. Puta Ringer aí, ó. Meteu essa, meu irmão. Que merda. Tá né? brabo demais. Vou te falar que tá muito sinistro essa aliança aí, tá? Toma cuidado. Precisando de um dinheiro aí, rouba essa porra, vendo 2 pulos, tá? Vai lá, tenta a sorte. Vamos falar hoje, Luciano, sobre como a inteligência artificial está mudando o marketing, como sempre, né? Nossos espectadores já sabem que a gente disso não sabe nada. Eu não sei nada. Então, qual a melhor forma de ajudar a audiência e nos ajudar? Trazer quem sabe. Consultoria Não é gratuita, consultoria foda-se. gratuita? Daqui a pouco é o que eu falei. É isso aí. Post no LinkedIn como se eu fosse autoridade no Isso aí. assunto. Na verdade, a gente usa IA. A gente pega o podcast, joga no chat GPT e fala, transforme isso em um post de autoridade no LinkedIn. Ele faz... Não, mas eu conheço a ferramenta de um maluco aí, um otário. Né? Melhor ainda. Melhor ainda. Mais fácil. Que é de graça pra caralho. Exatamente. O cara tem uma fome sinistra. O cara tem um apetite por conhecimento muito foda. Exatamente. Pra poder estar com a gente aqui, primeiro estreando no nosso podcast, o senhor Ricardo Marcelli. Estreando, eu gosto de deixar claro isso aqui, que ele tá estreando o podcast, porque ele é um homem sem agenda. Sim. E agora que ele voltou pra Cidade Maravilhosa recentemente, tem pouco tempo. E, pra galera que tá ciente aí, Ricardo Marcelli é o responsável por M2BR Academy, ele vai falar já, e por, basicamente, se Métricas Voz Prime existe, tem um dedo dele lá, porque a gente simplesmente, lá nos tempos mais primórdios, há 10 anos atrás, quando a gente fez o nosso curso de Analytics. Eu lembro que foi o primeiro treinamento que eu fiz, ele me ensinou a parada do Back to Basics. Isso aí. Que aí eu montei um PPT específico que eu não tirei nunca mais. E o primeiro curso da Métricas Boss Olha aí. foi em parceria com a M2BR Academy, lá no centro da cidade, na sala da Kaelon, que hoje pertence à Lura. Seja bem-vindo, Ricardo Marcelli. Muito obrigado, tô muito feliz, muito emocionado de estar aqui finalmente, né? Depois de não sei quantos anos recebi um convite, né? Fiquei muito animado com a sua lembrança, Gustavo. Uma brincadeira. Tô feliz da vida e fiquei muito feliz de saber que eu tive uma participação bem pequenininha aí na história da Métricas Boss. Admiro muito aí o trabalho de vocês. E nessa fase aí tava todo mundo começando, né? Eu trocava o aluguel da sala de aula por trabalho de marketing digital. Porque estava difícil de ter verba para conseguir começar a ministrar os cursos. Então era permuta ali. Então foi assim que tudo começou. Tempo para os primórdios. Que isso. E não tem muito tempo não. Não tem muito tempo não, só 10 anos. Pois é. E ao nosso lado, para poder compor esta mesa, aquele que já veio 72 vezes. E ele segue vindo porque... o apetite dele por estar em podcast é insaciável. Seja bem-vindo, Sérgio Fernandes. Muito obrigado, meu amigo. Eu tô esperando o De boleto novo. do IPTU já pra minha
terceira, PTU é a quarta, parte mais barata. ou quinta. Eu vou te passar o do aluguel. É verdade. Esse é um pouco mais complicado. Chegamos no IPTU, acho que da fim da participação já vai para aluguel, né? Mas você manda o boleto do direito de imagem para ele. É verdade. né? Tem É isso verdade. também. Se for Tá 5 bom, tá usos, bom. começa a ficar elas por elas, eu acho. Entendi. Mas vai ser um prazer contribuir aqui, cara. Tá do lado desse cara que também já conversamos bastante aqui antes, deu pra ver a bagagem dele. Vou aprender junto com vocês também. Consultoria gratuita não é só pra vocês. E vamos tentar contribuir um pouquinho também. Eu sou bem que Boa. fala merda. Vamos falar um pouquinho sobre o uso de IA no marketing. Acho que a primeira pergunta, vou começar pelo Ricardo, você debate, depois a gente vai pulverizando. O que é de fato o uso de IA no marketing? Porque assim, eu vejo muito marqueteiro que virou especialista em IA e o uso que eles falam é prompt. Vou ensinar um prompt de CRO, um prompt disso, um prompt disso. E assim, o prompt pra mim, não tô desmerecendo, mas é você interagir com o chat, né? E trazer alguma coisa. Porra, o uso de IA no marketing não é interação com o chat que te auxilia em performance. O que de fato é o uso de IA no marketing? Eu digo porque eu conheço hoje empresas, por exemplo, que você sobe um criativo da tua empresa, você diz quais são os tipos de variáveis que você quer naquele criativo, o público que você vai fazer, e ela cria uma porrada de criativo, joga em todas as suas campanhas de meta e te fala qual perfume é melhor. Para mim, isso já é um uso melhor que prompt. Então, o que de fato é o uso de IA no marketing e como que a galera pode entender que vai além do prompt? Eu acho que o prompt é como se fosse a pontinha do iceberg. É o mais simples, é o mais tangível, é o que qualquer pessoa sem nenhum treinamento consegue realizar e já tem um resultado prático e que resolve um problema. ChatGPT. Eu quero que você me dê um texto de 300 palavras sobre XPTO. Você já vai receber um texto ali que talvez não seja a melhor coisa do mundo, mas pensa antigamente que não tinha isso. Né? Quando a gente contratava redatores de topo de funil, isso daí para o pessoal antigo, né? Tinham empresas especializadas nisso. E hoje, possivelmente, o último modelo do ChatGPT ele faz um texto melhor do que esses redatores de 5, 6, 7 anos atrás que você pagava para ter esse conteúdo em massa. Eu faço um paralelo, Gustavo, com o próprio GA4. Olha, isso aqui eu vou pensando no caminho. Estudou, parece que alguém estudou pauta, hein? O cara que sabe fazer uma fórmula de somar no Excel, ou o cara que sabe fazer olhar o dashboard inicial e saber quantos visitantes ou visitas ele teve no GA4, ele sabe usar o GA4 ou sabe usar o Excel? Não, porra. É mais ou menos isso que acontece com marketing digital e IA. Fazer texto e prompt é só o começo. A gente consegue usar para diversas rotinas que a gente vai se aprofundar aqui no nosso bate-papo. Mas eu diria que o principal é a gente consegue melhorar a produtividade e colocar automações em diversas tarefas que melhoram o resultado financeiro de qualquer empresa que tem o marketing como ponto principal da operação ou como algo acessório. Boa, cara, do meu ponto, eu concordo com o que o Ricardo falou e o prompt, na verdade, assim, ele é a porta de entrada, ele falou isso, e ainda sendo porta de entrada, tu tem formas avançadas de usar só o prompt, ainda que tu não use outras técnicas de IA, tipo RAG, banco de dados, automações, mas o que a galera confunde de usar no marketing ou não é que qualquer tarefa que um marqueteiro faz no dia a dia não necessariamente é marketing, né? Então, tem tarefas que são operacionais, que o cara vai achar que tem algum ganho usando inteligência artificial, e às vezes ele perdeu mais tempo corrigindo a IA para chegar onde ele quer do que, de fato, tendo resultado feito. Então, para mim, né, eu fui minha própria cobaia quando eu criei a Baseworks, porque eu tinha agência aí, a Baseworks, e hoje a gente já tem os clientes para poder observar a usabilidade. E o que eu vejo como padrão, cara, que vem crescendo cada vez mais os fundadores das empresas eram os caras mais céticos, ou então, legal isso aí, bota a galera para usar e vamos ver, e hoje tá mudando, a galera tá falando assim, não, tenho que ter IA no meu marketing, mas ainda não sei exatamente como, tá nessa fase, não tá ainda quero implementar IA nisso aqui do meu marketing, então a gente tá nessa segunda, terceira etapa talvez, e aí o prompt é a primeira etapa, e a galera tá começando a conhecer sobre automação, tá começando a conhecer sobre a gente, e aí a gente vai se aprofundar aqui mais, mas na minha visão, usar IA no marketing, de fato, é você conseguir entender os processos de marketing em si, que impactam diretamente no teu ROI, no retorno que você tem, em alguma tarefa de marketing, estrategicamente falando, que a IA consegue ou fazer por você ou fazer junto com você. Fiz até um post recente agora, cara, o Dharmesh, que é o CTO da HubSpot, falando na palestra que ele deu no Inbound 2024 da teoria de equipes híbridas, né, com os agentes e tal. E o Mark Zuckerberg recentemente também no Joe Rogan falou que boa parte do time da Meta, dos desenvolvedores da Meta vão ser IA. Então, o que vai acontecer é que o marketing vai ser mais um desses setores que vai ser impactado com IAs autônomas trabalhando dentro disso aí. Aí a gente pode entrar mais a fundo nessa loucura aí, mas é só o comecinho.
Já? Vamos falar dessa loucura aí já. Quais são esses exemplos que vocês veem no dia a dia acontecendo? Eu, particularmente, fui impactado por poucas coisas, mas, por exemplo, a gente, até no ano passado, todo ano aqui na Métricas Boas, a gente faz um podcast sobre previsões. E, porra, foi a primeira vez na história que a nossa previsão, sei lá, demorou 15 dias pra acontecer. Que foi, a gente fez uma previsão onde, pô, a gente tava debatendo e tinha gente falando, pô, não sei se é possível, acho que vai demorar. Aí eu falei, pô, não sei, acho que vai ser rápido. E no final todo mundo achava que ia acontecer, só não sabia se era celery ou demorado. Que foi a integração do Gemini com o GA4. Então existe essa integração, tá previsto a vir a público em julho de 25, e a gente ainda não sabe se vai vir a público na versão só pra quem paga o GA, se vai ser um add-on que você pode pagar por fora. E, cara, tem um vídeo no nosso canal do YouTube, tá na descrição, falando sobre essa integração de GA4 e Gemini, reagindo a isso, porque, cara, de fato era o que o Google cunhou como Conversational Analytics, que era um Analytics conversacional, que é, de fato, você perguntar pro Gemini ali, o Gemini te responder com contexto. E uma das coisas que eu achei mais foda nessa integração, lógico, só acredito vendo quando for disponível, foi que o cara chega e fala assim, cara, qual é a probabilidade dos meus compradores que desistiram de comprar, dos meus possíveis compradores que desistiram de comprar nos últimos 7 dias, se tornar comprador? Isso já é uma parada que existe no GA. O GA4 vai lá, a Gemini responde para ele, a probabilidade de tanto, eu teria um público de tantos por cento. Quer que eu crie este público como remarketing para você? Eu olhei e falei assim, vai tomar no cu. Aí o cara, quero. Eu não sei se criou mesmo, tá ligado? Porque não chegamos nesses pontos. O mundo não é uma demo. Não, é lógico, não chegamos nesses pontos. Você tem, Gostei dessa. você tem que experimentar essa interação pra saber os prós, os contras. Mas isso pra mim já foi uma parada Não, muito com certeza, foda. com certeza. Porque quebra um pouco a barreira de quem não tem conhecimento até. A pessoa vai perguntar, quantas vendas eu fiz ontem? Qual foi o meu produto mais vendido? Essa barreira inicial, lógico, uma vez que seus dados estejam certos, já dá uma quebrada. E talvez isso possa acelerar ao uso maior dos marqueteiros, por exemplo, nos dados, na minha visão. Por quê? Porque tem muita gente que tem medo, a área de dados adora que as pessoas tenham medo e deixa as coisas mais técnicas possíveis para que as pessoas tenham medo. Eu acho que isso pode quebrar uma barreira, mas é um dos casos que eu vi. Acho que vocês dois têm bastante experiência, o Luciano pode compartilhar também, desse uso de fato de empresas usando IA no marketing para mudar a coisa, resolver problema, acelerar. Como é que tem sido isso? Não sei se quiser trazer. O Luciano tem feito alguns testes com a gente. Os especialistas aqui. falando. Depois tu comenta, saber o né? testezinho safado dele, porque ele só conta depois. Ele é malandro. Ele é malandro. Cara, acho que tem muita coisa envolvida aí. E eu consigo falar das coisas que a gente já fez e das minhas frustrações. Então, adorei aí a fala do Luciano, porque é muito diferente o que as empresas colocam em ambiente controlado e demo do que é na realidade. Então, eu vou citar 2 casos aqui. Quando lançou o Sora, que é basicamente a IA generativa da OpenAI, que é a mesma empresa do ChatGPT, eles fizeram um vídeo fantástico lá de uma moça caminhando pelas ruas de Tóquio, e foi incrível. E aí, quando eles liberam a ferramenta para você usar no dia a dia, tá longe de ser aquilo, né? De repente sou eu, que sou incompetente em fazer um prompt tão legal quanto o deles. Mas assim, no dia a dia, normalmente não é tão legal quanto eles pagaram fazem. ali, né? E outra que me frustrou bastante foi quando a Microsoft lançou o Copilot e eles fizeram vários vídeos mostrando como o Copilot interagia com os softwares do pacote Office. E, cara, quando eu leio o que eles faziam no PowerPoint, eu falei, nossa, meus problemas acabaram, assim, dando aula, né? É tipo Neuralink, né? Eu vou pensar e vai estar lá. A aula tá pronta. Nossa, e aí eu fui usar o negócio no PowerPoint, cara, tá... horrível. Assim, o que funciona bem no PowerPoint, na minha visão, é a extensão deles, que é nativa, que eles nem se colocam como IA, que é o designer lá. Você faz e ele consegue mexer nas imagens e montar um layout bacana para você no PowerPoint. Mas eu acho que a gente ainda está longe de ter esse futuro, que eu acho que vai acontecer, das Big Techs integrarem suas IAs nos produtos que a gente já existe, que a gente já usa e que já existem. Inclusive, eu acho que essa daí é a grande vantagem competitiva das Big Techs. Mas então já falo pra burro se quiser complementar. Não, nada, cara. Assim, na minha visão, eu tenho uma visão enviesada porque eu tenho uma empresa de IA. Então eu vi alguns cenários antes, tem coisas que eu vejo de dentro do cliente usando, tem coisas que eu testo lá pra nossa empresa também. Mas o que eu tenho visto é o seguinte, cara, falando primeiro de Big Techs, assim, se a gente olhar o desespero do Google quando veio o ChatGPT com o Bard na época, todo mundo viu, cara, o Bard vai ser foda, vai vir pra competir e tal, e foi um lixo.
E aí o Google foi, com todo respeito ao Google, se tem alguém do Google escutando esse podcast, paciência, tava ruim. Não, tem gente do Google ouvindo. Então, galerinha do Google, estava ruim, né? E aí a galera voltou atrás, falou, peraí, galera, vamos pensar aqui, vamos fazer direito. Agora veio o Gemini. Só que, se tu olhar o modelo atual do Gemini, ele tá sim competente. E aí tu começa a olhar as estratégias de penetração de mercado do Google. Onde é que o Google ganha dinheiro com as empresas? Workplace e algumas outras features ali dentro, né, de quem tá usando. Lá na BaseWorks a gente é cliente, usa o Workplace. Aí eu lembro de aparecer o Gemini como um plano que era quase o dobro do preço do que eu pagava no business. Falei, cara, não tem muito por que eu pagar agora e tal. E agora o Gemini já aparece sem eu pedir nada, sem eu pagar nada mais, dentro do e-mail, dentro do Docs, dentro do Meet, dentro de vários lugares. Da agenda eu acho que não tem ainda, mas estava com beta para isso. E aí, cara, eu testei e ainda é um negócio muito superficial. Entra muito no que o Ricardo falou, da frustração de tu olhar uma Big Tech, porra, agora você vai ter a IA, a LLM integrada em tudo que você faz, e ainda não é aquilo. Mas vai ser, o pior é que vai ser. E aí, um barulho recente que fez agora com a OpenAI foi com o Operator, né, abrindo o browser e fazendo as funções todas, mas Abrindo o sistema operacional. Ele abre um sistema operacional e vai navegando. No cloud. Ele abre uma VM, uma máquina virtual e ele consegue navegar, Aí já tirando... Porra. Como se fosse uma macro, né? Ele é como se fosse uma macro dentro de uma virtual machine, assim. Então, ele vai trabalhando Metade da audiência não entendeu nada agora, né? A virtual machine é uma máquina virtual e aí ele vai emular o carregamento de um Windows, por exemplo. E aí a OpenAI fica tirando prints daquilo para poder conseguir aplicar o prompt. Então, o custo de processamento dos tokens é muito maior para você poder utilizar esse operator. Tanto que ele só está nos planos de $200 da OpenAI. Porque o custo de processar aquela quantidade de token a cada imagem e a cada ação que ele tem que fazer, ele tem que analisar aquele print gigantesco. Tanto que até uma movimentação que a OpenAI fez foi de fazer parcerias com alguns sites, até para não infringir a política e termos daquele site. Porque solta a mão isso na rataria total, o que nego vai copiar de conteúdo um do outro, absurdo. Se já não tá fazendo, é absurdo, sacou? Então tem uma certa limitação, mas é uma grande funcionalidade, assim, que já existiu inicialmente no Anthropic. Anthropic, isso que eu ia falar. Tipo assim, a OpenAI fez barulho porque é a OpenAI, porque é o Sam Altman, porque é um CEO que tá no hype e tal, mas a Anthropic fez meses antes da OpenAI. Anthropic é um concorrente. Pra isso, é a dona do Cloud, a gente chama de Cloud. Eu gosto de Cláudio. Cláudio 3.5. E eu vou te falar, eu tentei comprar o Cloud.io. E já compraram. Alguém teve essa ideia antes, óbvio. Esse é o tipo de ideia que vale muito dinheiro. Talvez se tivesse comprado, você não estivesse aqui. Verdade. Mas aí, cara, as Big Techs elas estão se movimentando para esse caminho de tentar ser o all-in-one, ou então fazer as coisas pelas pessoas. Microsoft com Copilot, OpenAI com Operator, Anthropic com eu esqueci o nome agora do controlador lá deles. Só que o grande ponto, cara, é que se tu for a aplicação prática, que de fato faz a pessoa ganhar algo no dia a dia, ainda tem o humano no looping, que eles chamam o human in the loop. Então, os melhores cases, todos os melhores, tanto o cliente BaseWorks quanto empresas que usam Big Techs, e eu observo isso, são com humanos em funções específicas usando aquilo ali. Então, eu sou muito mais adepto à teoria do Dharmesh lá, que é o que eu falei, que é a da equipe híbrida, do que a IA 100% automatizada, tomando ações e fazendo isso. Inclusive, eu acho que eu falei isso no podcast aqui no Analytics Talks, tipo, 2 anos atrás. Eu falei que eu não acreditava que a IA ia fazer tudo sozinha, automatizar e tal. E é mais ou menos o que está acontecendo. Talvez, daqui a 3 anos, 2 anos, pode ser que aconteça. Mas eu acho que o fato das equipes híbridas já existe lá fora e tá cada vez mais próximo pro cenário brasileiro, que é o quê? Basicamente, fala assim, eu quero automatizar minha produção de conteúdo. Aí o cara pensa, se eu for usar IA, eu vou pegar uma IA para pensar, pesquisar e pensar, outra IA para produzir, outra IA para postar, por exemplo. Beleza, mas tu não precisa da IA para todas essas frentes, porque primeiro, às vezes o custo fica inviável, e segundo, a qualidade vai cair em alguma dessas frentes quando tu fizer em volume. Primeiro post vai ficar legal, o segundo vai ficar legal, o terceiro vai ficar uma merda, o quarto vai ficar ruim, e tu vai, peraí, tem que ajustar. Tu tem que ficar ajustando. Então é muito mais inteligente tu ter como se fosse, o que a galera chama de agente, que é uma IA, vou chamar assim, que usa mais de uma LLM, pode usar o Cloud, pode usar o OpenAI, enfim, qualquer outra LLM ali, GPT, e aí ele faz a ação específica, passa por você e você passa para outra IA. Você tá no looping da IA ali. Então, todos os melhores cases de marketing e de vendas que eu vi tem esse cenário. De vendas, o cara transcrever a call, pegar os principais insights e mandar pro CRM. Ainda tem um humano no looping. De marketing, o cara pegar criativos do concorrente no Google Ads Transparency e no Meta Ads Library, pegar os formatos de anúncios do concorrente, pegar as informações da tua empresa e criar anúncios a partir dos formatos do teu concorrente. Também é outro case que eu já vi funcionando, galera usando BaseWorks. O pessoal usando o Operator, ainda só vi cenário B2C, ainda não vi nada B2B com a galera botando para operar. Mas, por exemplo, eu tô falando aqui, eu não acho que vai demorar para um Operator da vida abrir um gerenciador de anúncios e otimizar a campanha.
Então é mais fácil pensar no operator fazendo isso do que tu fazer download dos dados do Meta Ads, do Google Ads, imputar em alguma IA, esperar o insight e fazer alguma coisa. E é Entendeu? engraçado você falar isso, porque lá nos tempos, nos primórdios também, um grande amigo nosso, Léo Rocha e o outro Rafa Amorim, desenvolveram uma empresa chamada Admatic, Uhum. que era basicamente uma ferramenta que integrava na API do teu e-commerce, do teu RP, e ajudava você a gerenciar teus ads de e-commerce e varejo de forma mais inteligente. Que era basicamente, cara, acabou o estoque, pausa a campanha. Precisa do humano ali, né? Isso veio depois a ser o B2W Ads, por exemplo, né? Onde você consegue gerenciar isso. Então, lá já existia isso. Ou seja, se era possível já com uma API, cara, com o IA, isso a chance de explodir é maior. Acho que vale a pena só fazer uma tecla SAP aqui, né? O meu background de professor é sempre preocupado com quem tá do outro lado aí, né? Primeiro, o que é LLM? Não sei se todo mundo sabe, né? Large Language Model. É como se fossem os tipos de IAs que a gente está falando aqui. Então, o Cloud, né? O Cloud é uma. O ChatGPT, né, da OpenAI, é outro, o Gemini do Google. Enfim, é como se fossem as categorias dessas IAs generativas, que também é o tipo de IA que a gente está falando aqui. Quando a gente fala de marketing, nem todas as IAs são generativas. Perfeito. Quando a gente, por exemplo, fala de otimização de campanha, que já existe há muito tempo dentro da própria Meta ou do Google, eles usam outros algoritmos lá, mais ligados a machine learning e a deep learning, se não me engano, mas machine learning com certeza, que fazem a otimização das campanhas e entregam ao público que tem mais chance de consumir com base no histórico lá de navegação, compra, e aí, enfim, vocês sabem melhor do que eu essa parte. Mas acho importante a gente deixar isso claro também. Nem tudo é IA generativa, e a generativa não serve para tudo. O GA4, inclusive, até lançar essa parada com o Gemini, ele tinha machine learning, ele não tinha... Ele dizia que era inteligência artificial, mas era detecção de anomalia, era tudo machine learning, não era uma IA, um LLM rodando ali por trás. Agora sim que temos a primeira versão. Né? Ô, Luciano, esse papo foi tão bom até agora que eles bloqueiam os vídeos, né? Não é, cara? Vocês acharam que você ia ganhar presente, né? Pô, mentira. Acharam errado. Mentira, não é Pro possível. Sérgio a gente não sabe mais o que fazer. Pois é. Cara. Mas pro Ricardo... Mas eu fico vai feliz ter igual, outra tá? chance. Eu fico feliz igual. Opa! Obrigado. Faz os recebidos aqui? Fica à vontade, faz um Esse é o unboxing. momento que o Luciano aproveita e faz jabá. Pra quem veio do Exatamente. Caxambi e ganha presente do cara que veio de São João, tem sempre Olha seu só, valor. ganhei. Eu tenho certeza que você vai abocanhar esse presente. Ó, vou dar moral pra galera aqui também, mas deixa eu fazer a publi. Vou fazer a publi aqui, ó. Porque esse café que eles estão pegando aí é o Coffee Mais, nosso parceiro aqui. Sabe qual que tem ali? Porra, Arara. porra, tu tá colocando todos os araras ali. Eu tô achando. Vou começar a assumir com os super Eu crema acho aqui. bom. Drip Enfim. excelente, hein? Pra praticidade. Exatamente. Praticidade, bom pra caramba. Não tem só Drip Coffee cápsula, tem também café em grão. E no link da descrição, tu vai arrumar um desconto, tá ligado? Porque sempre tá rolando uma promoção no nosso link aqui. Já rolou prensa francesa quando você compra um café. Enfim, clica aqui no link que você vai garantir Café em um grão, desconto. cápsula, Beleza? drip pô, Pô, coffee. acho que vai ter aluno que vai querer isso aqui. né? Com certeza. Vai ter aluno que vai querer. Tem aluno que E eu vou usar. Uhum. Obrigado. Ó, já Adesivos. vou colocar também aqui no meu notebook. Muito bom. Ou então a gente pode vender no Mercado Pô, Paralelo. Você que é Não, aluno, Quer assinar aqui? você que é aluno do Prime, Toca vou aqui, te falar. Gustavo. Ô, Esse Luciano, daqui- Luciano, toca aqui também, por favor. assina. É tipo aquele Golden Co que o cara mora, tem que provar. Tipo, e vou te falar, esse daqui é o melhor café. Tô puto, inclusive, porque esse aqui normalmente eu desvio lá pra casa. Você Gustavo desviou. colocou. Aí deixa eu te falar um negócio. Aí tem um negócio falando ganância, que tu desviou a caixa, viado. Então, mas eu desviei uma caixa, mas não tinha um Ah, arara. porque tu não otário mesmo. Não tinha. Porque quem me deu a caixa foi você, que Desviou foi otário. errado. Desviou Tu não abriu a caixa, viu? Eu confiei em você. Ah, caralho. Confio em Puta que Enfim, pariu. muito obrigado aí Então, pelo presente. Valeu, de obrigado, nada, gente, de nada. Vocês desbloquearam mesmo quando vai bem. Nas Se fosse mal, ia chegar até o final e não ia ganhar porra Eu ia nenhuma. ganhar, é verdade. Tem algum outro prêmio, só pra eu saber o quanto eu me empenho? Não, aqui fica aí no teu É. teu imaginário. Vai você. Tem o prêmio do Venha a Nós, tá ligado? Nesse momento foi o vosso reino. Aí tem o Venha a Nós agora. Fala alguma coisa. Agora, né? Aquele momento de vocês colaborarem. Justo. Foi só incentivo, tá ligado? Quem sabe tem mais, né? Quem sabe, quem sabe. Cara, falando um pouquinho mais ainda dessa questão de IA, a IA tem sido vista como tendência há algum tempo, né? E sempre que a gente fala de panorama do caralho A4, vem que IA. Como é que vocês entendem que são as principais dificuldades e as mudanças de cultura que as empresas e profissionais têm que ter para usar a IA? Porque assim, não sei se você ouviu falar dos 6 Ds da disrupção, né? E basicamente sempre tem o primeiro que é a desconfiança, e acho que a IA já passou por isso aí, né?
Depois você tem a descredibilização, que a pessoa fala, essa porra não funciona. Depois você começa a ter a disrupção, que é ela começar a ser usada por muita gente, para depois começar a ir até a desmonetização, que chega um momento onde tem tanto IA que essa porra fica muito barato. Mas como é que vocês veem em cima disso o momento o mercado tá hoje e o que os profissionais têm que mudar na cabeça deles para usar isso? Porque assim, se a gente volta nos tempos mais primórdios, conforme a evolução da tecnologia foi acontecendo, cara, computador, todo mundo ia ser substituído por computador, aí a pessoa tinha aquela pessoa, não, eu só uso máquina de escrever, não toco nessa merda, aí todo mundo usou. Aí veio o smartphone, não, o smartphone, caralho, essa porra dá câncer. Não, antes disso, veio a internet, pô. Tu não lembra do Bill Gates falando que a internet era uma onda passageira, tá ligado? Era uma onda Não, passageira. o Bill Gates não falou isso, não. Falou, pô. Ele falou numa entrevista. Não, foi o cara que tava entrevistando ele. Foi o cara que entrevistou É. ele. Foi o cara que entrevistou ele? Então a minha vida é uma mentira. pô. Tenho certeza absoluta. O Bill Gates, na verdade, foi falar que a internet era the next big thing. Ele foi feito de chacota. E foi Isso feito aí. de chacota, Isso porque aí. tudo que ele falava, o cara Tá até falava, no tipo, o documentário rádio dele, não faz isso. Falei merda então, desculpa, Bill Gates. Sorry, Bill Gates. Mas então, mas teve as Vamos pessoas... marcar pra chegar no Bill Gates. Tiveram as pessoas questionando a internet, Sim, tiveram as pessoas depois questionando os smartphones. E eu acho que agora a grande parada que a gente tem, teve o de 5G, ninguém não vai ter internet no telefone. Eu acho que agora a grande questão da tecnologia, que é tangível a todo mundo, mas a gente está falando de marketing aqui também, é a IA. E eu sinto que existem dois fenômenos. O fenômeno do hype, que é, eu vou falar que tem IA. Você pode dar um exemplo legal do mouse dele aí. A gente tava conversando com um amigo meu, né? Que você sabe que a vida deu muito errado quando você abre teu aplicativo do mouse, ele diz prompts otimizados com IA, tá ligado? Tipo, no aplicativo do mouse. Do mouse, tá ligado? Porque assim, virou um negócio que assim, se tu não tiver Tem que IA, ter, tu tá pô. errado. Tem que ter. Tu tem que falar que tem IA. Então tem esse lado negativo, dizer, vou falar que tem, foda-se. E também tem um lado positivo, que é o lado das pessoas que estão conseguindo olhar pra isso e falar, cara, acho que eu consigo usar dessa forma. Como é que vocês estão vendo hoje o momento do mercado quanto a isso? E como é que vocês veem que os profissionais de marketing, o que eles têm que fazer para saber, de fato, usar isso a seu favor? Começar por você, que você tem um software disso, né? Então acho que você vivencia bem. Tá. Cara, isso tem mudado, né? Ano a ano, a objeção que os caras têm vai sendo diferente. O que eu vejo, atualmente agora, estamos falando de 2025 especificamente, os líderes já não têm tanto ceticismo quanto tinham antes. Então a galera já é mais aberta de tenho que usar, não sei como. Só que os operadores ainda têm objeção. Algumas, né? Dependendo do setor. Então, por exemplo, eu vejo dois tipos de objeções principais. Quando é do operador, é o receio de, puta, meu emprego vai ficar em risco aqui, porque se eu usar essa porra, o cara vai ver que dá pra fazer mais rápido, não vai precisar de mim, então não vou apresentar muito bem. Isso ainda acontece. Tá acontecendo hoje. Não só com Baseworks, mas com ChatGPT, com Gemini. Porque às vezes o cara pensa que eu tô falando isso porque eu tenho software, mas eu chego nas empresas e falo assim, cara, como é que teu time tá usando ChatGPT? Eu falo assim, mas tem 5 funcionários, cara, só 2 usam, tem 3 falaram que usaram, mas não tiveram resultado. É impossível, irmão. O cara usar o ChatGPT e falar assim, não ajudou em nada. É impossível. Então, o líder, ele tem que ter a maturidade de falar, bicho, tu vai ter que usar isso aqui, irmão, porque ou tu vai usar ou então não vai precisar. E, de fato, algumas funções vão ser substituídas mesmo. A verdade é essa. E a pessoa que tá numa posição que sabe que a IA faz tudo que ela faz, ela precisa se mover para poder fazer outra coisa. E acho que só um exemplo da função ser substituída, eu sempre dou um exemplo do assessorista de elevador. A galera mais jovem aí não tá ligado que a gente pegava na nossa no época. Norte Shopping lá tinha. Isso aí é, porra, no centro da cidade aqui do Rio, tinha um cara ouvindo JBFM no radinho, sentado no banco. Tu falava o andar, ele apertava, e a única coisa, a função dele era ficar dentro do elevador, ouvindo JB, apertando o andar. E não dava bom dia. Bom dia também já era não, o porque ele tava upsell. com o rádio alto pra caralho, nem sabia que tu tava entrando. Pô, Bom dia era essa pessoa foi substituída. Vocês vieram pro prédio que a gente tá aqui hoje, você aperta lá o andar, ele diz qual é o elevador, você entra. Então, é uma função meio que morosa e uma função meio que é muito básica para que você não consiga que a tecnologia, em geral, auxilie. Para que talvez aquele assessorista possa ser outra função, né? Acho que esse é o ponto principal, né? Por que desperdiçar um capital intelectual humano, deixando Uma ele função sentado, apertando o botão o dia inteiro, se ele podia estar fazendo outra coisa, nem que fosse que a máquina trabalhasse para ele e a gente pagasse o salário para ele se divertir. Já é melhor, assim. Mas ser polêmico, às vezes o humano não tem o capital intelectual. Então tem esse problema. Eu acredito nas pessoas, eu não quero. Não quero olhar pra esse lado. Entendeu? Mas assim, só fechando o raciocínio, o que vai acontecer é que a galera tá nesse... São dois extremos, né? Não vou usar porque não funciona e tenho que usar. Implementa tudo aí. Vamos começar a usar Perplexity, GPT, Anthropic, bota tudo pra dentro. Assina Baseworks, bota tudo. Gemini, bota tudo. E o cara não consegue fazer nada. Quando o cara vê ele, tá com 5 IAs lá dentro, fala, essa porra não funciona porque minha galera tentou usar aqui e não deu certo. Cara, definir quem vai usar e por que vai usar.
Acho que isso aí eu aprendi com vocês, assim. Quando eu conheci o Gustavo, primeiro do que o Luciano, e aí, cara, o Gustavo falava muito essa parada, assim. Tá, mas tu quer mapear isso aqui por quê? Eu falava assim, filha da puta, não sei. Eu achei que eu tinha que saber quantos cliques tinham aqui, ué. Mas por que tu quer saber? Eu falei, não sei. Pra que tu vai usar esse dado? Não sei. Então não mapeia. Eu falei, é mesmo. Não mapeia, porra. Eu acho que é a mesma coisa pra IA, porra. Porque, cara, por que tu vai usar Perplexity? Ah, porque a IA da Perplexity dá a referência da pesquisa. Tá, mas tu precisa da referência da pesquisa? Não. Então não usa, porra. Vai usar o que você precisa ter. Eu então... sempre invoco a carta do Vitinho. Qualquer frase falada seguida de um foda-se não serve pra porra nenhuma. Quantos cliques eu tenho que ter aqui? Foda-se. Foda-se, tá ligado? Ah, eu tive 1000 cliques aqui. Foda-se. Foda-se. Exato. Então eu uso o Perplex na minha empresa. Foda-se também. Usar a regra do KISS, né? Keep it simple, stupid, né? É isso. Quanto mais simples, melhor. Deixa eu só complementar o que você falou. Eu acabo tendo um pulso do mercado também, primeiro pela demanda que os alunos trazem lá para a M2BR Academy e pela demanda corporativa que eu tenho nos In-Companies. Então tem vários temas, né? Se 2022 o tema de cursos In-Company eram X, 2023 foi outro, 2024 basicamente 25, foi AI, né? Foi o que a gente mais recebeu demanda e prestou serviço. Deve ter gente perguntando, tem como você fazer um curso de fundamentos da IA? Isso, exatamente. Então, como é que era? Foi engraçado você falar, porque eu fui passando na prática por esses Ds, né? Primeiro, os líderes me chamavam lá para palestrar, ou, enfim, para a gente dar um curso, para quebrar uma objeção de que não era proibido usar o ChatGPT. Porque porque as pessoas têm medo, né? os funcionários estavam usando escondidos. O medo do que o Sérgio falou, né? De vai saber que eu tô Aí usando, são duas vai me coisas, né? substituir, Você pode pelo lado bonzinho do humano ou pelo outro. Eu vou deixar você e Pode a crer, audiência pode crer. escolher. Ele é um homem com fé na humanidade. Ele mandou bem, mandou bem. Vou deixar aí Pode os crer. telespectadores, né, os ouvintes escolherem. Tinha gente que não fazia isso porque tinha medo de perder o emprego, tinha medo de ser punido pela empresa ou de ser considerado menos. E tinha gente que pegava o trabalho que fazia em 8 horas, fazia em 4 e miguelava os outros 4. Né? São as duas formas de acreditar, não sei aí quem fazia o quê, né? Você escolhe. Você escolhe. Então, a primeira onda foi palestrar para dizer que estava tudo ok você usar a inteligência artificial, que era algo desejável pela empresa, pela alta direção. E que naturalmente tem um problema, porque normalmente são pessoas mais velhas que têm mais dificuldade com tecnologia, então o exemplo muitas vezes não vem de cima para baixo. Né? Então a gente tem esse problema com essa mudança aí específica. E depois a gente começou a ter um segundo tipo de treinamento, que é para mostrar as possibilidades da IA e para quebrar a objeção de que a IA não serve para nada ou que tem uma qualidade baixa. Tipo, eu escrevo aqui, os textos ficam artificiais, todo mundo sabe que é IA. Ou então essa análise está muito ruim, né? Nem o estagiário faz desse jeito. Então a gente passou por essas duas etapas. Quando terminar 2025 eu te conto qual vai ser a o restante, aí, né? Exatamente. Então a gente está vivenciando ainda uma certa rigidez ainda quanto a isso, algumas pessoas aproveitando. Eu queria levantar a bola para discutir o que vocês estão vendo de case de uso para isso. Então, existe o case de uso, um pouco do que você trouxe, acho que é legal contextualizar, que é o humano no centro ali dessas discussões. Existe outro case que é você começar a fazer agentes autônomos, né? Sim. E aí eu queria que vocês debatessem isso, mas eu queria que o Luciano falasse um pouquinho da experiência que ele tá fazendo. Por favor. Eu tô aqui aí um monte de merda, cara. Não, não aqui precisa pra falar um isso. monte de merda, pode falar da métrica se quiser. O que você tá testando de SEO. Não, mas tem que falar um pouquinho de merda. Não, Pode falar também. Vou começar pela merda, assim. Eu prefiro, tá ligado? É Eu mais prefiro, é divertido. ótimo. É mais divertido. Não, porque assim, a gente faz um monte de teste. E aí, um dos testes que eu comecei a fazer foi quando eu comecei a automatizar a newsletter, por exemplo. Automação de newsletter. Só que eu acho engraçado, né? Porque eu comecei a usar um conceito da IA chamado RAG antes dele virar o paper, sacou? Sim. Que é da gente aumentar a base de contexto da IA. E aí, fazer o meia-culpa com os alunos ali. Porque a IA, hoje, nesse momento, 2025, a OpenAI tem, se eu não me engano, até 2023 de dados de treinamento. Outubro Já tá mais novo. Já tá mais novo? Já. A última vez era outubro de 2023 que eu vi. Pode estar mais novo agora. 4 tá mais recente. Beleza. Então, qual o lance em cima disso? É que a IA é treinada em cima de uma base limitada de dados. Então, a primeira coisa que eu fiz foi, cara, e se eu automatizasse a newsletter onde o input para resumir os artigos fossem o que eu consumisse do feed RSS do próprio blog? Então, eu abri lá
tem um diretório de feeds RSS que você pode encontrar, pega todas as notícias em inglês e aí manda o cara criar uma newsletter usando isso como esse RAG, é um aumento do contexto. Porque a IA não tem como saber sobre uma notícia que acabou de acontecer. Tanto que ela adicionou uma funcionalidade de busca na web para poder conseguir meio que burlar isso. Só que eu tava fazendo isso lá atrás. E aí, lógico, né? Todas elas falharam miseravelmente, por outros motivos. Não, o produto era bom. Mas nesse ponto agora, pelo menos, tem uma vantagem pequena pro Gemini e pro Grok, que são as IAs respectivas, né, do Google e do X, porque eles já incorporam dentro do modelo uma boa base da parte de busca ou da parte de redes sociais. Sim. Mas no passado realmente não tinha isso. Não tinha. E aí eu tô falando acho que uns 2, 3 anos atrás, não sei. E aí brinquei com um pouco disso também, automatizei alguma newsletter, fiz uma newsletter no mercado financeiro também para poder testar. Então eu consumia como esse input de RAG, de aumento do contexto, as notícias do Infomoney para poder pegar os dados do fechamento da bolsa e me passar no outro dia de manhã, tipo assim, o que aconteceu no dia anterior, consumindo as notícias e consumindo os outros. E aí tu vai passando por problemas e, cara, como que eu vou lidar dentro dessa estrutura com fake news? Então, muito importante você garantir a fonte do dado que você está coletando. E isso já limita bastante, porque aí você vai meio que confiar em quem? No blog do João Pedro ou você vai confiar numa Globo, numa Infomoney, por aí vai. Então eu passei um pouco sobre esses desafios, assim, de montar e cheguei na parte de automação para rede social, assim, então acho que foi até esses dias que eu mandei para o Gustavo, eu automatizei alguns blogs de SEO programático. E aí, porque o cara lá ele vai ficar piroca, porque eu vou falar um monte de merda sem legenda agora e foda-se. Respira. Mas o lance eu montei um conceito de SEO programático para poder contextualizar. É quando você gera páginas para ranquear no Google com baixa competitividade e aí você encontra essas palavras-chave que elas têm uma palavra-chave estática e um modificador. Exemplo, jogo do. Jogo do é a palavra estática, o modificador é o time, cada um deles. E aí a gente tem... Jogo do Fluminense. Jogo do time. Jogo do time. Tá. Era uma variação. Tigrinho não, tenho medo de ser preso. E aí eu comecei recentemente nas férias agora, brincar um pouco com isso. Então, eu gerei acho que uns 8, 9 sites de SEO programático, só que eu imputei um conceito que, eu não sei, né? Pode ser que a gente tenha descoberto alguma coisa, que é a incrementabilidade do conteúdo em SEO por IA. Então... Caraca, repete, pelo amor de Deus. Porque vou ter que voltar aqui. Porque é auto. Eu entendi o que você quis dizer, só achei bonito, cara. Entendi. Então, porque assim, o artigo ele não tá pronto, mas eu já sei quais são as palavras-chave que tem baixa competitividade. Então, eu crio um site que dinamicamente pega todos os slugs, todos os caminhos das páginas e geram para ficar com um perfect match lá. Então, por exemplo, se tem lá, eu pego um dado da SEMrush que me diz que a palavra-chave jogo do Flamengo tem um volume de 9 milhões de pesquisas. Tipo assim, eu nem preciso ter a página. Eu só tenho os paths e o volume de pesquisa, coloco isso dentro do sitemap, subo no Search Console. E aí é onde é que tá a parte da incrementabilidade, né? Que ele vai gerar isso para todos os times, mesmo não tendo aquela página. E aí o que acontece? Quando o bot do Google passa a primeira vez, ele indexa a página para mim e aí a partir desse momento eu tenho conteúdo, e aí o que eu acabei fazendo é que a própria IA sugere outros times para você poder colocar na página. Então veja aqui também outros jogos do Fluminense, outros jogos do Vasco. E aí o bot do Google vai incrementando essas páginas conforme ele vai indexando elas. E aí eu fiz isso para futebol, e a que tá dando mais certo, eu mostrei pro Gustavo recentemente, é a de significado de nomes. Então eu montei um diretório de significado de nomes que eu coloquei 10 ou 50 nomes, 100 nomes. Eu coloquei lá para poder subir o sitemap. E aí o que eu fiz? A IA, quando eu solicito o prompt, e assim, usando o GPT Mini, né, que é para deixar mais barato. Então, ele traz para mim sugestões de novos nomes. Então, a cada vez que o bot do Google indexa uma página, ele traz a sugestão de mais 10 páginas para eu poder indexar. E aí, pra você ver, tipo, em 28 dias, eu consegui chegar, tipo, numa quantidade de cliques muito maneira, assim, para SEO, né, e assim, é bem rápido o ranqueamento, que são mais de 500 palavras-chave que eu tô na primeira página da SERP, e já tem umas 100 que eu já tô no primeiro lugar, e tem umas 10 que eu já tô no P0, sacou? Tudo com SEO programático nesse conceito. Então, o bot do Google é o responsável por indexar as páginas que ele mesmo quer, sacou? Então, o usuário bate na página a primeira vez, aquela página não existe, ele monta. O próximo que entrar, já vai entrar com uma versão super otimizada e o conteúdo 100% pronto, sacou? Então,
foi desde isso até pegar essa base de conteúdo do significado de nome e usar o Sora com... O Sora é IA de vídeo da OpenAI, junto com uma outra API da OpenAI, que é o Text to Speak. E aí, tipo, eu automatizei agora um TikTok com toda essa base de conteúdo dos nomes, e aí mandei pro Gustavo. O resultado ficou bem ok, assim. Então, eu gerei vários vídeos na Sora de crianças, bebês sorrindo, sacou? Cara, Bem faz muito escuro. sucesso. Sacou? Crianças e bebês sorrindo, e eu usei a API que converte texto em voz, com um tom de voz maneiro, sem parecer que é o tradutor do Google, sacou? E aí ele gerou, tipo, 200 vídeos para poder postar no TikTok com o tema do conteúdo que eu tenho no meu próprio blog, distribuindo isso agora, sacou? Tá lá o TikTok pegando visualização em cima dessa distribuição do conteúdo feita 100% por IA, sacou? Então, assim, eu lembro, e aí eu tava fazendo isso enquanto eu vi um monte de guru da internet de SEO falando que usar conteúdo de IA é uma merda, não sei o quê, e tudo depende da base de contexto. Os caras de só fato. escrevem texto. Né? Exatamente. Se você chegar e colocar usando o chat GPT apenas e pedir para ele gerar, gera uma página para mim do significado do nome Maria. Lógico, ele vai gerar um conteúdo limitado porque você imputou poucas informações. Mas aí é que entra esse conceito do RAG, que é você aumentar o contexto da IA. Então, por exemplo, no significado de nomes, o usuário bate para Maria lá na URL. Então, /nome /Maria. Eu não tenho aquela página. Então, o que eu faço? Eu aumento o contexto para a IA gerar um artigo melhor, puxando os dados do IBGE, que vai mostrar a popularidade do nome Maria, quantas pessoas por milhão de habitantes tem o nome Maria, por cidade. E aí, isso, quando você imputa dentro da IA, gera um conteúdo muito maior. E aí, tipo assim, contar fatos não argumentos. Eu indexei e gerei, tipo, 1000 cliques. E você já pode agora fazer no LinkedIn um post anti-guru de SEO, pô. Verdade. Inclusive, bombar. se eu não me engano, você consegue usar o RAG com uma outra lógica. Sim. Que é não permitir que a IA busque informações de fora, busque só informações de dentro da sua base de conhecimento. Isso é muito útil, por exemplo, para atendimento, para bot, etc. Aí entra no case que eu fiz na Métricas Boas. Ele quis contar foca teste, né? Mas é a geração... Por exemplo, a gente sabe que dentro da estrutura de SEO, para a gente é muito importante porque o nosso tráfego majoritariamente é de SEO. Então, a gente tem alguns pontos para evoluir de SEO nesse sentido. Por exemplo, o FAQ. Então, a gente automatizou a geração de FAQs dos artigos de maneira incremental também. Então, a Jaque publica o artigo bate lá na OpenAI e diz, opa, esse aqui é o artigo, deixa eu fazer um FAQ para você, e ele injeta automaticamente na página, e isso vira um loop recursivo saudável que aumenta... Exatamente, até dos artigos antigos. Porque aí ele acaba preenchendo a lacuna daquele People Also Asked muito mais fácil, porque a IA tá montando aquele conteúdo onde a base é esse meu RAG, essa minha base privada de conteúdo que vai fazer ele gerar o conteúdo. Isso, que aí o conteúdo é o próprio da Métricas, né? É, o próprio da Métricas. Isso aí eu consigo garantir que ali não vai ter uma merda muito grande que vai acontecer, sacou? Porque ele tá dentro do ambiente controlado. E aí, dentro dessa estrutura que você falou do lance de você usar essa base de contexto para isso, não é complexo, sabe? Você pode pegar a sua base de artigos que já tá dentro de um banco de dados. E aí é foda, é um monte de porra sem legenda. Aí se a gente tem o conceito do banco vetorial, onde você vai dividir esses textos em pequenos textinhos, e aí você faz uma busca semântica. Então, às vezes, o problema é só você montar essa pequena estrutura e plugar a IA ali dentro. Porque eu acho que... Aí agora tu explica tudo que eu falei técnico. Agora vocês dão outros exemplos. Acho que tem que tomar cuidado, porque, bem ou mal, é o nome da empresa ali. Se você está misturando informações externas com informações internas e alguém faz uma busca perguntando que alguma coisa e aparece um resultado que, bem ou mal, é na sua skin, né, no seu bot, qualquer coisa, você é responsabilizado por aquilo, né? Você falou. Então, é muito importante o tratamento e o tratamento de exceção desses dados. Cara, eu posso falar de 2 ou 3 cases bem práticos aqui. Depois... Talvez se você puder falar mais da parte de agentes ou o que o teu software resolve também mais especificamente. Mas eu vou contar casos pessoais lá da M2BR Academy que eu usei a IA e que me ajudaram a ter um resultado muito melhor ou tornar o meu dia a dia muito mais produtivo. Então eu vou trazer 3 cases, se não me engano. Cara, o primeiro mais simples. A gente tem gravado bastante conteúdo mais longo para colocar no YouTube, né? Eu também, assim como você, eu gravei um vídeo lá de tendências, né? Uma das minhas apostas são conteúdos mais longos, que o pessoal tá começando a encher o saco um pouco de shorts, né? Shorts para tudo que é lado.
e para relação de marca faz sentido o cara ali que tá 10, 15 minutos com você, ouvindo, você tem mais tempo de convencer, de estar na cabeça dele. E principalmente com uma visão um pouco mais opinativa sobre Isso, aquele material, e não só exatamente. você fazendo um vídeo de release de alguma coisa. Cara, se você perguntar às vezes pra uma pessoa qual é o nome do criador que ela viu fazendo dancinha, e mesmo que ela tenha aparecido 5 ou 6 vezes, a cultura do TikTok é muito mais uma cultura voltada a conteúdo e menos a perfil. Então você se entretém com conteúdo e não lembra também de quem criou. Acho que o YouTube ele vai um pouquinho no contrário, não estou dizendo para terminar com shorts, mas acho que é uma boa estratégia complementar. Então uma automação que a gente faz é todo vídeo do YouTube, a gente tem uma automação que ele transcreve o que foi dito. Eu tenho um robozinho que diz o meu tom de voz da M2BR Academy, e ele resume aquilo que foi dito em um artigo de 500 palavras ou de 1000 palavras. Fica perfeito? Não. Mas o tempo que eu demoraria para decupar aquilo é muito maior. Mas fácil só revisar. Não, e o tempo que você economizou também, né? Porque você só teve que fazer um conteúdo e ele foi distribuído em outros vários. Então agora você só tem que revisar essa redistribuição. Exatamente. O problema todo é que a galera quer levar a preguiça ao cubo. Exatamente. Quer pegar um negócio, opa, gravei aqui, tá tudo pronto. Quer apertar um botão e tá perfeito. Então ela não consegue entender que antes ela demorava 3 horas para ouvir o vídeo, ver o vídeo, fazer a transcrição, escrever o artigo. E agora leva meia hora para revisar. E agora ela leva meia hora para revisar também... e ficar muito bom. Não, quer fazer em 5 minutos. E eu acho que ela também não entende que no dia que a IA fizer isso, ela não tem mais emprego. Pois é, também tem esse ponto. Aí tá. Mesmo exemplo também. Tem alguns softwares já fugindo um pouquinho do ChatGPT. Tem vários softwares que, inclusive, está virando moda, que a gente tem chamado de IA vertical, né? Então, para você aí, vale a pena procurar esse termo, que é o termo queridinho aí do Vale do Silício, agora em 2025. Né? São basicamente IAs especialistas em fazer uma tarefa. Né? Basicamente isso. Então, tem uma que eu gosto muito, que chama Opus Clip. O que você faz? Você sobe o seu vídeo lá, seu podcast de 1 hora, e ele automaticamente te sugere 50 cortes, coisa que lá na minha época de folha dirigida, por exemplo, eu precisava de uma equipe de 3 ou 4 pessoas, analisando, vendo. Agora ele já me diz o corte, já sugere o título, já tem um algoritmo que indica qual é o maior potencial de viralização daqueles cortes. Ele legenda automaticamente e na versão paga ele já coloca na identidade visual da sua empresa. A gente usa o Opus Clip. Gabriel, quanto tempo da sua vida foi utilizado em usar o Opus Clip? Muito tempo, né? Então, assim, você economizou 70%, sei lá, do seu tempo. E aí, o tempo que a minha equipe ficava presa fazendo isso, ela foi fazer outra coisa. A lógica de você acabar com empregos com inteligência artificial, ela só serve para empresas que já atingiram o máximo do crescimento. Para empresas de crescimento, se você libera parte da sua equipe, sempre vai ter mais trabalho. Então não é que tipo, agora minha equipe de vídeo tá mais livre, vou mandar embora. Não, sua equipe de vídeo vai fazer outra coisa. Você ainda tem como crescer. Gabriel gostou. Ufa, né, Gabriel? Então são essas dúvidas. Eu vou passar a bola que eu já falei demais. Mas acho que são 2 cases que eu uso no dia a dia que são. Só pegar um exemplo em cima do que tu falou, porque aí você, palestrante, Gustavo também, eu fiz no ano passado. A gente palestrou no Product Camp ano passado e a gente fez uma parada muito maneira que foi: eu gravei a palestra e ela fez a transcrição automática para automaticamente gerar um conteúdo rico para o cara poder pegar no LinkedIn. Então é um outro exemplo aí que a gente fez e pelo menos no meu LinkedIn deu muito certo assim, que foi ele pegou a transcrição automática ali. Eu queria forçar um pouquinho, se o evento tivesse a internet um pouquinho melhor dava para fazer, que era um glossário automático das palavras técnicas que eu ia falar, ele ia automaticamente fazendo uma tecla SAP para mim. Pra mim não, eu sabia o que eu tava falando, os caras que não sabiam. E aí não rolou, mas tipo, o lance de você criar um material de conteúdo rico que, tipo assim, acabou a palestra, eu cheguei e falei assim, ó, e pô, não sei se vocês perceberam, mas eu tava aqui com um microfone aqui diferente e tal, eu transcrevi tudo aqui da palestra e vocês podem entrar no meu LinkedIn pra mandar mensagem agora que vocês já vão receber um material com tudo aquilo que a gente falou aqui. Faz muito sentido. E aí você consegue usar IAs também para melhorar o que você já produziu, né? Então, por exemplo, nesse caso aí do conteúdo, a gente usava uma outra IA, especialista em imagem, chamada Midjourney, mas poderia ser várias outras. E aí você pega aquilo, ao invés de você ir no banco de imagens, você gera uma imagem que é só sua, com inteligência artificial e ilustra aquele artigo. Eu queria te ouvir aí o que você tem de cases aí milhões, específicos. Né? Visor que você está com quantos clientes nesse momento? Tem mais de 1.000 e pouquinho. Aí. Ativos de 1.000 e pouquinho, mas já passou uma cacetada. Já passou mais de 3.000, acho.
Porque no comecinho, né, era ticket baixo, galera entrando, self-service, então tinha um caminhão de gente lá, a gente foi indo pro B2B. Mas, cara, eu tô ouvindo vocês aqui também, tem coisa que, pô, mesmo eu trabalhando com IA, a gente não faz tudo pra todo mundo. Então, tem várias coisas que é legal a gente ouvir também, de perspectiva de vocês, de como que vocês usam. Mas, cara, tem talvez 2 principais que dá pra falar, um nosso e um de cliente também, mas... o primeiro, cara, um case legal que a gente fez lá eu falo muito de funil, né? A gente gosta muito de funil lá para aquisição de cliente e pra galera que não tá habituada, porque eu sei que os ouvintes aqui majoritariamente são de dados, não necessariamente de marketing. Funil é quando tu faz uma oferta que não é colocar um site e compra. Por exemplo, e-commerce dificilmente tem grandes funis. Agora, se for analisar infoprodutores, vai fazer aquele etapa de distribuição, captação de lead, um vídeo de vendas, aí você compra, tem um upsell, isso é um funil. Para fazer um funil, tem uma etapa do funil que é o lead magnet, né? A gente dá algum material rico ou alguma isca digital para o cara baixar e quando o cara baixa, ele entra no funil da empresa ali para poder comprar. A gente estava com uma demanda assim de, cara, a gente precisa gerar mais lead para dentro, a gente precisa gerar demos para o time comercial, só que quando eu chego pro cara num ads e falo assim, ó, agenda um papo aqui com o meu comercial, meu CPA era caro pra caralho, porque quantas pessoas estão navegando no Meta, no Instagram e falam, porra, tá aí, vou agendar uma call agora. Pouca gente. Agora, se eu der alguma coisa útil pro cara e depois disso oferecer, cara, isso aí que você baixou vai te ajudar com XYZ e minha equipe consegue te ajudar a acelerar isso. Quer ajudar um papo com a gente? Então isso aumenta. Só que a gente precisava testar vários lead magnets para ver qual que funcionava. Eu já tinha feito antes, né, quando tinha os infoprodutos, acho que o Gustavo sabia do que é isso lá do kit, que era um kit para gestores de tráfego na época. Eu tinha infoproduto focado nessa galera, e aí eu tinha um kit que oferecia alguns materiais para gestor de tráfego especificamente, e, porra, nesse funil eu consegui pegar lead a 90 centavos, R$1, quando o nego falava que o lead era R$8. E aí, cara, eu falei, vamos tentar replicar alguma coisa aqui pra Baseworks, né? Só que, porra, pra criar alguma coisa de IA, demora um tempo fodido, né? E aí... Kit pra IA, né? E aí o meu head growth lá, o Perondi, cara, e ele a gente sentou e falou, cara, como é que a gente consegue testar rápido? A gente conseguiu fazer alguns materiais, nego adora template, coisa pronta. Tipo assim, coisa pronta ó, Google, cara, tu quer fazer um lead magnet... É isso. Mais de 700 comentários no post que a gente fez semana passada no LinkedIn, dando modelo de dashboard. Só falou modelo mastigado, pronto. quero só colocar o nome da minha empresa aqui e sair usando, né? É isso. Falou modelo pronto, meu amigo, o cara vai usar. E aí a gente falou, cara, como é que a gente faz uma porrada de template, uma porrada de coisa? Aí a gente foi e pegou comentários em vídeos do YouTube, comentários de pessoas falando sobre IA, e comentários de pessoas falando sobre funil, sobre marketing, etc. A gente pegou as palavras mais comuns, dores principais, e a gente viu lá que era prospecção, captação de cliente, que também é prospecção, mas enfim, de outro jeito, retenção de cliente, aumento de conversão, e mais algumas outras relacionadas à agência, falando aqui do público ideal de agência de marketing. Aí a gente foi na IA e começou a criar templates para isso, para agências. Então eu treinei a IA lá na Baseworks, colocando que o público era X, a dor era Y, e eu queria gerar template de abordagem por telefone, template de abordagem por LinkedIn, template de abordagem por e-mail, template de abordagem por WhatsApp, template de follow-up, template de onboarding de quando o cliente entra na agência. Cara, se eu sentasse para escrever essa porra toda um a um, eu ia demorar uma semana para fazer cada lead magnet. E a gente fez tudo em, sei lá, 2, 3 dias. E é um lead magnet que rodou. Tem palestras, inclusive, que eu abro o case, eu abro o gerenciador, mostro os dados. A gente chegou a captar lead no começo da campanha 80, 90 centavos, e no final, escalado, tava pegando lead a 1,80, R$2. Mas você teve algum trabalho de dar o fine tuning, né? Exatamente. E graças a Deus que a gente tem que fazer isso. A gente não precisa. Exato. Mas esse é um ponto muito importante. Esse teu Sim. case é fantástico, mas é bom deixar claro para todo mundo que não é o win button que a gente chama, né? Tipo, apertou o botão e venceu. Exato. E vai todo mundo tomar cerveja, a galera né? espera isso, né? Mas não é. Esse é o que todo mundo espera de tudo. Não é, mas assim, mas já tá muito bom, né? Diminuir de 2 semanas para 3 dias, né? Não, e era 1, 2 semanas cada lead magnet. Eu fiz tipo 12, 15 em uma semana, entendeu? Então eu consegui baixar meu custo por lead fazendo isso, mas de novo, eu volto no que eu falei no começo do podcast e o que o Ricardo tá falando aqui. O humano no looping é essencial para o negócio funcionar. Isso faz sentido. Tinha coisa que o template vinha pronto, eu olhava e falava, essa porra não faz o menor sentido. Porque, olá, eu pedia o template para telefone, aí começava assim, espero encontrar-lhe bem. Porra, alô, espero encontrar-lhe bem. Foda-se, não vai funcionar. Que isso, mesmo? Entendeu? E aí você tinha que fazer esses cortes. Então, se eu não tivesse ali, ia entregar. Mas esse foi um case legal. E o outro, cara, mais na ideia de agente. E essa palavra agente é foda, porque tá em alta, e aí tudo que tá em alta é deturpado de alguma forma o que é de fato. Assim, o agente não necessariamente é uma IA que sabe alguma coisa e faz alguma coisa, porque isso aí pode ser só uma automação. O que a gente pensou lá, cara, na Baseworks foi assim, tem clientes nossos que têm dificuldade para poder captar novos clientes, e a gente também quer abrir novos canais, com webinário, funil, etc, e testar
fazer isso. Só que, porra, eu sou um cara que consumo muito conteúdo lá de fora. Então tem autores que eu me amarro, tipo o Alex Hormozi para construção de ofertas, o Russell Brunson para construção de funil, o John Pemberton para falar de VSL de high ticket, o Frank Kern para falar de VSL. Então tem vários caras específicos para cada coisa. A gente fez um case lá, a gente vai liberar esse case depois como lead magnet também, mas a gente usou ele treinando uma IA com uma especialidade de cada um desses autores, e a gente colocou um produto, que no caso é a Baseworks, como case para cada um fazer o que é responsável. Então, a IA, Alex Hormozi, era responsável por criar a oferta da Baseworks. A IA, Frank Kern, era responsável de fazer a VSL da Baseworks com a oferta do Hormozi. A IA, Russell Brunson, era responsável por fazer os produtos, order bumps, ticket médios do funil. E aí a gente fez isso em sequência para poder terminar e construir uma oferta. Significa que eu vou dar play automaticamente, essa oferta vai começar a vender? Não. Só que eu vou ter a bagagem, o RAG, que o pessoal tá falando, acho que a gente não falou o que é RAG, é Retrieval Augmented Generation, né? Que é um... Falou não. Chama o VAR aí. Chama o VAR. Não, tudo bem. Eu tô brincando, eu tô implicando com você. Mas é basicamente um banco de dados onde o Luciano explicou e o Ricardo também, que a IA consulta quando necessário, semântico, né? E aí a gente faz esse RAG com o conteúdo de cada um desses autores e imputa os dados do produto ou do serviço que eu quero vender, e aí eu faço testes infinitos, porque eu não preciso mais agora sentar, fazer um brainstorming. Quando eu tinha agência lá, né, a gente sentava na mesa, parava todo mundo, galera, o produto é esse aqui, vamos fazer um brainstorming. Pô, eu acho que tem que oferecer tal, o cliente tá, vamos pegar aqui o que os clientes estão falando. Aí ficava lá horas e dias. Agora não, agora eu tenho um especialista de cada frente, e aí esse especialista sabe sobre o produto ou serviço, e eu coloco no loop de geração, e, cara, em minutos eu tenho um output, só refino essa oferta e boto no ar. Não tá bom, eu faço de novo. Porque é mais provável que eu tenha 6, 7 autores especialistas naquilo ali me gerando um bom output do que eu sozinho ler o livro desse cara e criar. Porque eu vou levar muito mais tempo e não vai necessariamente ter um resultado bom. O tempo de ler o livro, o tempo de interpretar o livro. Inclusive tem uma... É foda, porque eu vou sempre pro lado mais técnico, mas é foda, eu não tenho o que fazer, mas é bem a prova de animais, assim. Que é o Crew AI. Peraí, pô, eu tô explicando a parada na moral, cara. É isso. Tem um framework Python que um brasileiro até criou, acho que o nome acho que é João alguma coisa, não lembro o nome. O dono da Crew? É, exatamente. Que é um framework para criação desses agentes, e eu acho muito maneiro porque ele consegue lidar com os prompts de maneira hierárquica, sacou? Então você consegue... segurar os homens aqui, cara. Não, a prova de animais é porra, muito forte. Maluco. Mas pô. É muito O americano pode falar for dummies, eu não posso falar a prova de animais? Pô, foda-se, pô. Então, é muito forte. E aí o Crew AI é esse framework que ajuda muito a você montar esses agentes, e aí eles automatizam e você consegue rodar, principalmente porque foi algo que tipo, eles resolveram pra mim que foi muito bom, que é você coloca uma IA pra poder revisar a outra. Então, tipo assim, uma IA gera o conteúdo, e aí a outra aqui, o outro agente vai revisar esse conteúdo para ver se ele tá alinhado com o objetivo principal. E você consegue fazer isso, tipo, de maneira hierárquica e sequencial também. Então, dá pra você, um faz isso, o outro faz isso, cria tipo uma linha de produção com esse framework que é bem facinho de usar mesmo, não é difícil. Você só coloca a tua chave do OpenAI e você consegue usar, e é muito bom. Python vai ajudar, mas... mas tem muito tutorial na internet que você consegue usar, e tipo assim, quando eu sempre falo isso, que quando isso entrar na mão do cara que é profissional de marketing, primeiro, eu acho que ele vai diminuir um pouco da barreira que ele tem com tecnologia, porque isso absorve um tempo absurdo que você tem na hora que você está produzindo alguma coisa, assim. E não é muito técnico, de novo, só quebrar a barreira. De novo, a questão de ser muito técnico é a questão de aprender, tá ligado? Exatamente. Tipo assim, é você sentar a bunda, ler, começar a estudar, fazer... Pô, pelo amor de Deus, acho que essa cultura que o marqueteiro, a marqueteira tem de falar que as coisas são muito técnicas, não é pra ela, meu irmão, não existe essa opção. E aí é aquele lance que vocês falaram aqui. Tipo assim, muito do nosso trabalho vai mudar. Então talvez vai mudar para você saber um pouquinho mais de Python. E aí você escolhe. Essa opção, cara. Tipo assim, se tu tá estudando publicidade e marketing na faculdade hoje, tô te falando que essa porra vai ser tipo Mad Men, sai dessa faculdade hoje. É porque antigamente, esse cara, tu vai aprender inglês se for trabalhar pra fora, mas peraí, hoje tu tem inglês é o mínimo. Baseworks, porra, pra falar essa merda aí já tem que ser inglês, porra. Mas eu vou nas palestras às vezes, não Sérgio da Baseworks. Aí, não é M2BR Academia. M2BR? Porra. Muita gente chama de M2. M2? Pô, pelo amor de Deus, a Métricas Boas já foi chamada algumas vezes Boss Metrics. Caralho, aí, maneiro, mas é bonito, hein? Melhor, dica, hein? Eu acho que Boss Metrics é melhor do que a galera que chama de Métrica Boss. Métrica Boss. No singular é complicado. Mas não é coisa de paulista isso. Mas só um adendo assim. Tá ofendendo todo mundo hoje. É a função do tempo. Normalmente a galera lá em São Paulo fala Métrica Boss, pô. A gente até comprou esse domínio. Eu tô ainda com... A gente tem esse domínio.
Eu tô ainda com a prova de animais aqui, tá? Mas tem um negócio que a gente vai lançar na Rapidinho, BaseWorks. nesse domínio os dados dizem que os maiores acessos são de São Paulo. São só? É uma pergunta pertinente. Pra validar a tese, né? A gente vai lançar uma feature à prova de animais de construção de assistente. E aí, na BaseWorks, tu vai conseguir... Porque, por exemplo, a galera hoje treina a IA. Beleza. Só que, por exemplo, tu usa o ChatGPT, quando tu tem o ChatGPT Plus e vai lá no criar um GPT, o cara tem as instruções, que é basicamente o prompt de como vai funcionar, e tem o RAG, que é o carregar arquivos, knowledge base, ali que o cara vai subir. Mas isso é um RAG, né? Quando você sobe arquivo, e a instrução é Até um no prompt. próprio GPT, quando você sobe um PDF lá, Já é um RAG. já é um RAG. É. E aí a gente vai lançar na BaseWorks a questão do cara conseguir... A gente vai deixar modular a ferramenta. A prova de animais. Porque eu não ia usar esse termo, mas como tu já usou, ele não é meu. Então eu não tô falando nada aqui. Fique à vontade, é Pejorativo é teu mesmo, é contigo mesmo. Que é o quê? Nosso cliente, ele às vezes tem uma dificuldade, vou chamar de cognitiva, talvez, de treinar a IA. Tá piorando. Tô. Ainda que tu diga pra ele, suba o arquivo aqui. Sim. O que você gostaria que a IA soubesse sobre XYZ? Quem é o seu público? Ainda assim, existem usuários, colaboradores das empresas que são clientes, às vezes, que não conseguem fazer da melhor forma. Eu falei, cara, como é que eu consigo melhorar essa parada? A gente tá criando a funcionalidade dos assistentes, que o cara vai conseguir criar um modelo dele, mas não um modelo baseado no que eu criei. Por exemplo, modelo de criação de Google Ads. Aí eu já criei um prompt, um formato, as perguntas. Não, o cara vai escolher quais perguntas a IA vai fazer e qual output ele vai fazer baseado em que dado. Então, o cara que sabe um pouquinho mais na empresa, ou a gente ajudando ele numa camada de serviço, vai criar os modelos específicos, os assistentes específicos, e aí esse exemplo que eu dei de pegar o Hormozy, criador de oferta, o Russell, criador de funil e etc., vai ser nesse formato. O cara vai ter os assistentes na BaseWorks e ele vai conseguir integrar via Make. Então, a gente vai pegar a API da BaseWorks, tu vai conseguir integrar via Make com qualquer coisa. Um ClickUp, um WhatsApp, um Active Campaign. E aí, esse também. Isso é do caralho. Você levantou uma bola aqui, inclusive, que é muito boa, porque você tem o Make e eu vejo muita galera usando IA com o N8N também, que é meio que um concorrente open source. Eu queria te perguntar até, Luciano, se você tem alguma opinião formada, ou você, qual a diferença principal entre o N8N e o Make? Por que o pessoal de IA faz tanto conteúdo com o N8N? Release the crack. Os dois são low code e o N8N é open source, assim, você consegue fazer ele self-hosted. Então, você sobe uma máquina. Hoje em dia tem serviços de cloud específicos para N8N. Então, eu abstraio completamente a parte de servidor, só clico em 3 botões, é igual a HostGator. Instale aqui o seu WordPress. Então, ele se popularizou muito mais, principalmente por causa da comunidade. Porque, assim, o N8N tem uma parada muito maneira, é que ele pega alguns pacotes de linguagem de programação que já estão ali prontas e você tem uma base infinita de nodes, que eles chamam, né? Que são exatamente esses templates de automação que você consegue consumir muito mais fácil. O Make, ele faz isso na camada de serviço, mas ele já é pago desde o dia 0. Então, tipo, tu vai preferir... Não. O Make tem mil eventos gratuitos na conta por mês. Tudo bem, beleza. Ele tem um trial ali, um período onde você... É gratuito mesmo. É gratuito mesmo? É 1000 gratuito, é freemium. Beleza. Então, tipo, você tem ali aquela parada, só que dentro do N8N você não tem limitação nenhuma. Você paga, tipo, lá, $5 no qualquer serviço desse de hospedagem e você tem um completamente... No volume, o N8N fica absurdamente mais barato. E aí ele se popularizou muito na comunidade de maker mesmo, sacou? A galera... Faz mais sentido, então, mesmo, é no volume, né? No volume. Assim, lógico, né? Você vai trabalhar para você mesmo, vai fazer um robozinho, tanto faz o Make o N8N, se você for uma agência ou... Eu prefiro o Make em cenário... de empresa quando você não tem times de tecnologia, porque ele tem pelo menos o suporte. Então, se você pagar o Make, você tem um suporte para você poder tirar dúvida. No N8N, você tá só com a comunidade. Mas o N8N é mais difícil de usar também. Tecnicamente é mais difícil de usar para o cara que não é programador. Com certeza, mais difícil. Com certeza. O Make, ele é mais amigável, friendly, mais amigável. Olhar... E é só a interface mesmo. Isso. Porque ambos fazem quase a mesma coisa. Só que o N8N, por ser open source, se você tá usando de graça, você vai ser... E tu consegue colocar código dentro da parada. A Make tu consegue alguns. Tem Alguns, cenários que tu não sim, consegue sim, botar sim. código. Então... e tem uma outra, inclusive... Mas é o momento que você tá botando código dentro do N8N. É porque você já tá também no estágio um pouco mais avançado. Mas assim, hoje existe um mercado, um marketplace de templates de N8N que, assim, gente ganhando fortuna, sacou? Teve um cara agora que falou, pô, vocês podiam criar um template de N8N para implementar o GA4. Eu falei, caralho, mas pra que eu vou criar um template de N8N pra criar? Pra você disparar evento de conversão offline, pô. Tudo que eu estudo na gringa, que normalmente é assim, né? Você vai buscar o que tá acontecendo lá fora pra Chega trazer primeiro antes. lá, né? Mas é quase tudo dominado pelo N8N, pelo menos nesse nicho de Pra IA, de Não, IA, e de pra agente, IA né? é absurdo. Assim, você, de novo, você vai ter muito mais material
pra você poder estudar do N8N do que no Make, assim. Pelo menos quando eu fui testar. Mas ainda assim, a lógica vai ser parecida. Se tu aprender a usar o N8N como Sim. conector, Sim, se sim. tu instala o Faz Make, a o Make lógica é a também, mesma. Tu vai puxar a chave de API igual, vai dar o prompt igual. E então. isso me leva a um ponto do que a gente estava falando antes, que é, cara, N8N, Make, A, tudo isso é ferramenta, brother. É a mesma coisa que você falou no início lá, o GA. GA tá ali. Se você não souber analisar aquela porra, não faz nada. É a mesma coisa. O N8N, às vezes, você tem uma pessoa que é muito melhor que você em implementação e outras coisas, mas talvez ela não tenha um pensamento racional de como usar aquilo para resolver algo. E a pessoa vai, abre o N8N, abre o Make, abre uma IA da vida, ela tem um pensamento resolutivo de alguma coisa, ela consegue ser muito mais evolutiva nas paradas que ela faz, eficaz, do que alguém que tem um conhecimento exorbitante sobre Sim. aquilo. E eu acho essas ferramentas muito boas para poder empoderar time de marketing, assim. Porra, eu sou esse tio aqui na Métricas Boys. Porra, sendo bem sincero, eu fico meio de saco cheio de ter que ficar lidando com um servidor que o time de marketing tá usando, tá ligado? Então, pô, por que eu não largo na mão Isso do é coisa cara? de programador, mano. Não, Todo programador eu é tô assim. sendo- Eu entendo a raiva que vocês têm da gente, assim. Não, não é raiva, não. Eu acho que não é isso. Eu acho que é sobre Não, ponderar, entendo. sacou? Porque se eu entro no processo como um cara que, tipo, não, mas isso tem que fazer desse jeito, desse stack, e aí, porra, fudeu, o cara nunca vai ter aquilo. Então, se você Burocracia, subir, né? é uma dica, inclusive, para outros CTOs, tá? Você pega um N8N na mão de um time de marketing, ele tá num ambiente muito mais controlável e muito mais escalável para ele criar as automações. Vou dar o salve aqui do Roesner, que a gente fez exatamente isso. A gente, quando ele estava trabalhando aqui na Métricas Boys, pô, subia um servidor de N8N para ele se virava fazendo as automações de marketing lá e rolou, sacou? É isso, tipo. E aí você consegue empoderar o cara, porque ali, no máximo que tu vai fazer é guiar ele, ó, pô, isso aqui pode dar merda se você escalar para muitas pessoas por causa do custo. Mas eu, como administrador no N8N, consigo controlar isso também, sacou? Então acho que é uma Isso é boa maneiro. ferramenta para poder soltar a galera de marketing no âmbito de tecnologia. Tirar um pouco essa burocracia de ter que desenvolver Exatamente. tecnologia em E aí, tudo. porra, eu não tenho que desenvolver essa automação. O cara consegue ver lá um tutorial no YouTube e montar É, e vou automação. até só dar um outro salve, ainda falando de N8N Make. Existe uma outra que é a Merlin, dos nossos amigos, Gabriel Perfeito, vai falar Mineiro. disso também. Inclusive, para quem é assinante do Prime, você abre lá o Prime, tem cria seu plano de estudos. Você cria lá, você interage com a Vinesh, que é o nosso robozinho, e da forma que você interage com a Vinesh, ele gera para você um plano de estudo, com curso, aula, que resolve a tua vida ali. Isso foi criado no Merlin, por exemplo. Exatamente. Uma parceria que a gente tem lá com o pessoal. Vou testar então. Deixa eu só deixar aqui um recado de otimismo também. e para o pessoal de marketing, principalmente, de se aventurar e passar dessa barreira. Eu sei porque eu passo um pouco por isso, né? Eu sempre tive algum sócio que foi mais técnico do que eu, então sempre foi mais cômodo deixar a parte técnica para o sócio e eu me concentrar no que eu sou bom, no que eu faço melhor, porque eu estou treinando há muito tempo, né? Sempre achei que fazia mais sentido. Mas agora essas ferramentas, elas conseguem te dar uma autonomia que muitas vezes nós, profissionais de marketing, ou de administração, ou de negócios, a gente ficava com medo antes, ou medo de fazer besteira. Então tem um case lá da M2 que eu me orgulho bastante, que eu fiz basicamente sozinho do início ao fim, que foi ótimo, e que eu jamais teria capacidade de fazer se eu não fosse pela IA. Sempre que eu chego numa empresa, uma das primeiras coisas que eu faço, se a empresa já tiver base, é tentar fazer uma pesquisa com os assinantes ou, enfim, com os visitantes, qualquer pessoa. E quando eu cheguei na folha dirigida, eu fiz uma pesquisa e, assim, teve uma quantidade de dados cavalares, a gente tinha um time de dados lá, demorou 2 semanas até a gente ter uma análise daquela pesquisa, porque era uma pesquisa quali também, né? Ou seja, além de dê nota de 1 a 5 para esses fatores, que é fácil, tem o que você faria para melhorar, o que você dá de sugestão. Então, dependendo da quantidade de gente e das perguntas, você tem um trabalho. Ainda mais essa quali que é um trabalho gigantesco para analisar aquilo ali sem viés ou sem ser preguiçoso. Eu fiz a mesma coisa quando eu voltei para o M2BR Academy e, para minha surpresa, eu tive uma participação muito maior do que eu imaginava. Cara, o que eu vou fazer aqui, né? E aí eu fiz exatamente o que você falou. Na versão paga do GPT, você tem a possibilidade de criar um GPT como se fosse um agente. Então, eu subi uma série de arquivos para fazer o RAG de técnicas e teorias de como fazer uma análise de pesquisa. Então, ele ficou mais inteligente nesse ponto. E aí, depois eu pedi para ele decupar aqueles dados da pesquisa, fazendo várias perguntas que eu, como gestor de negócio, faria e que o time de dados demoraria 2 semanas até me dar a resposta. E com base nisso, eu fiz o meu planejamento estratégico inteiro para 2024 na M2BR Academy, sanando os principais problemas e investindo ou ressaltando o que as pessoas enxergavam de bom na gente, assim. E foi papo de 2 dias para fazer isso. Isso é muito foda, porque, tipo assim,
Quando você conectar o N8N nessa tua infraestrutura, tu vai perceber que isso ainda vai virar o disparo de uma mensagem. Então, tipo assim, ele controla e te ajuda muito a distribuir as coisas que você está fazendo com o N8N mais IA. Então, uma puta ferramenta para a galera de marketing estudar mesmo, porque ela é o meio do como você vai conseguir Automatizar usar mais IA ainda. sem ter a base de conhecimento de tecnologia. Posso fazer uma pergunta aqui para Bora, vocês? por favor. Uma polêmica na mesa? Sérgio. Ele olhou pros 3. Vamos lá. Quando a gente fala de tecnologia, normalmente a gente tem as pessoas mais novas tendo mais facilidade e mais apetite para tentar o algo novo ou implementando. Vocês acham que a IA vai aumentar ou diminuir o etarismo no mercado, ou seja, preconceito com pessoas mais velhas, na opinião de vocês? Na minha visão, vai aumentar. Vai aumentar porque, pelo menos pelos clientes da Baseworks, ainda que as pessoas mais velhas se abram para poder estudar sobre aquilo ali, se eu for comparar o moleque que tá começando cheio de fome para trabalhar, ou então o cara que tá ali querendo ser promovido, o cara que tá ali, porra, com seus 20 e poucos, acabou de sair da faculdade, quer entrar no mercado, esse cara ele vai comer conteúdo de N8N, ele vai ver vídeo na gringa, ele vai estudar make, ele vai tentar fazer sozinho. O cara que tá numa posição de autodiretoria, etc., geralmente são pessoas que já estão mais sentadas no cargo, ou falam assim, cara, eu tenho gente para fazer. Então, eu acho que com o tempo, o que vai acontecer, aí estão falando de longo prazo, né? Os jovens de hoje vão ser os líderes do futuro. Aí eu acho que, no longo prazo, eu acho que reduz. Porque já vai ser normal pro cara de hoje. Mas no Ficou em cima curto prazo... do muro, então, basicamente, né? Hã? Ficou em cima do muro, né? Em cima do muro. Não, Curto prazo, aumenta. Tá. Em longo prazo, eu acho que equilibra. na minha visão, isso é uma questão de mundo e personalidade, não necessariamente de idade. Eu vou dizer por quê, né? Eu conheço gente mais nova que eu que olha para uma pequena dificuldade no GA e fala, Não é pra mim. pode ser alguma, não é para mim. Eu acho que é uma questão de quanto aquela pessoa tá disposta a se adaptar e mudar, sacou? E aí eu vejo senhores e senhoras de 70 anos, sacou? Que são hoje diretores de alguma empresa ainda, que são os incentivadores das pessoas usarem o IA para melhorar o processo. E eu vejo, às vezes, moleque de 22 anos que fala, não, IA vai me substituir. Então, eu acho que não tem muito a ver com idade, sim com o quanto aquela pessoa está disposta a mudar e se atualizar. E comprovar isso, né? Então, eu acho que um diretor, se cagou para se ele vai usar, ele vai mandar alguém usar. Assim, use IA para melhorar esse processo. Ele não vai usar. Chega um momento, ele vai se aposentar e essa pessoa entra aqui com outra função. Então, acho que a função de quem usa IA vai depender da competência, a necessidade que ela tem de mudança, a adaptabilidade que ela tem e o querer. Dependente da idade. Então, na minha visão, eu vejo que, pra minha visão, tá? Inclusive, uma pessoa mais velha, com conhecimento de IA, vai ser infinitamente melhor que uma pessoa nova, porque ela tem contexto de negócio, ela sabe quantos anos que ela trabalhou, ela tem experiência de não sei quantas mudanças que ela vivenciou isso. Na minha visão, tá? É a mesma coisa quando eu olho pra Analytics e tal. Total. Cara, eu tenho uma experiência de trabalhar com isso há muitos anos. Então, eu trabalhei com varejo antes de ter boleto aberto pra pagar, tá ligado? Antes a gente tinha que selecionar 110, 220 no carrinho, sacou? Tipo, eram outros momentos. Então, acho que esse entrava no concorrente, gerava um boleto pra saber o número de pedido. e depois gerava na segunda-feira para saber quanto ele vendeu, né? Vendeu, exato. Então, você vive umas mudanças e transformações que vão te gerando bagagem. Se você sabe usar isso a teu favor e aprende a tecnologia pra te empoderar e facilitar, cara, eu acho que você é muito mais foda do que quem tá chegando com tesão sem conhecimento de background. Ó, antes do Luciano falar, só pra não discordar de você, eu também acredito que é questão geracional e comportamental. Mas falando de IA, pelo menos com quem a gente lida vendendo IA, os mais velhos são as pessoas que falam, vou mandar pro meu time e eles vão me dizer se vale a pena. Esse cara Então, mas geralmente porque não é o early É adopter que você do... tá lidando com um mais velho que tá em poder de decisão. Isso. Então, se você chegar pra mim e falar assim, pô, tem uma ferramenta que automatiza os nossos processos de vendas, eu falo assim, ótimo, fala com essa pessoa aqui. Isso aí. Eu nunca usei N8N, porque tinha alguém na empresa pra usar. Então, tipo, acho que não é questão da idade em específico. E sim, tipo, de quem Mas você geralmente lida. esses líderes são os mais velhos. Então, mas é porque ele não vai usar mesmo. Ele vai ter gente que usa e melhora o Não, processo mas aí dele. eu acho que casa muito com o que o Sérgio falou. Tipo, Porque essa galera geralmente é mais velha. nesse né? momento, a galera, quanto mais velha, mais vai ter restrição, porque tá numa posição que ele tá pouco se fudendo. É que restrição é a Se pessoa tivesse velho, É que na minha visão, a restrição... tomar no cu, ia. É que na minha visão, a restrição é assim, não vamos usar o caralho. Eu acho que quando o Sérgio lida com uma pessoa que fala, não, meu time vai usar, eu já acho que ele não tá tendo restrição, porque não é
essa pessoa que utiliza, tá ligado? Então, mas aí eu acho que... É a mesma coisa que o Ricardo vai vender em company. Ele vende em company pra alguém que decide, mas não é essa pessoa que usa, não é essa pessoa que tá no curso. Mas ela empodera o time a aprender mais sobre IA. Mas ela não tá lá sentada Mas na vai bunda. aumentar o etarismo porque esse cara não vai conhecer sobre IA. Exatamente. Aí na hora que ele tiver que executar, sacou? Ele não vai saber. Ele não E sabe aí, nem executar, acho nem que aí liderar. a visão que o Sérgio trouxe é um pouco mais próxima da realidade, porque eu tô muito curioso pra pegar essa geração Z, lógico, se eles conseguirem ter emprego, né? Daqui até lá, tipo... Se eles quiserem trabalhar também. Se eles quiserem trabalhar também. Meu Deus do céu. eu não faço parte desse pensamento. Você que inventou, meu amigo. Eu falo merda mesmo, foi. Mas é porque, tipo assim, no longo prazo faz muito sentido. Total. Quando a gente vê a galera da geração Z chegando nos cargos de liderança, aí é que tu vai ver o circo pegar fogo. E aí talvez esse etarismo não sei. aconteça, porque esse cara já vai saber usar, porque ele passou por essa mudança, por esse processo de mudança. Então, mas eu acho que, na minha visão, isso não tem a ver com a geração estar no poder de liderança e mandar o time usar, sacou? Porque... Não, é ele saber usar também. ele mesmo, sacou? ele mesmo. Sim. Ele saber usar, porque, tipo assim, tu entende que é foda que eu só uso o termo meio pejorativo mesmo. Um líder de uma empresa. Eu ia falar um velho. Eu ia falar um velho, tá ligado? Olha que podado ele, né? Não, tipo, um líder de uma empresa, o cara tá lá com seus 50 e brau, assim, 50 e brau não é nem velho hoje em dia, vai. Não. Sendo bem sincero, não é velho. Mas, tipo, tu pega um cara que já tá num cargo de liderança lá. Ele sabe e vai dizer pro cara, não, usa aí essa porra aí e vê o que esses meninos vão inventar. É diferente de eu... ou uma pessoa de geração Z, quando chegar na fase de liderança, ela já vai conseguir indicar como o cara tem que usar. Então, Já com um objetivo muito eu mais tenho bem uma visão definido. só sacou? diferente disso tudo, porque eu acho que ela, de acordo com a liderança que você assume, o cargo que você tem decisões que são suas, decisões que você empodera quem vai fazer. Ponto final. Essa é a minha visão. Tipo assim, e muitas vezes as pessoas estão em cargos de liderança, na minha cabeça, tá? Por duas situações: visão e conhecimento de negócio. E as expectativas dessas pessoas, muitas vezes, no cargo de liderança, não são técnicas e operacionais. Sacou? Então, tipo, você chegar, sei lá, a gente lida às vezes com um diretor que o cara não sabe nem se tem GA instalado, pô. E é um cara que tá no mercado há muito tempão. Só que ele fala assim, eu sei que isso é importante, fala com o time. Então, mas tu Entendeu? entende que o cara que fala isso pra você, se ele soubesse o que é GA, ele talvez nem te contratasse, mas ele tem seria gente- mais foda, tá ligado? Tem gente tipo que isso. sabe o que é GA e fala com o time aqui, ó. A gente vai contratar a métricas boas, ó. Deixa eu fazer um follow-up na pergunta dele, ainda mais polêmico, então, porque eu tô Deixa eu para só- de dar. deixa Por favor. eu vai. só... Tô com uma aqui engatilhada. Meus 2 centavos aqui. Vai. Eu sou mais otimista. Eu acredito que no curtíssimo prazo, talvez a gente tenha um problema maior das pessoas mais velhas terem um pouco mais de dificuldade. Mas eu já diria que no médio e longo prazo, isso se inverte e, na verdade, os profissionais mais velhos eles vão ser mais valorizados. Eu também tenho essa impressão. E foi uma coisa que eu particularmente fiquei feliz quando a IA nasceu, porque eu já estou, né, já passei dos 40. Então eu sinto que eu ganhei mais alguns dias úteis de... Dias úteis. Foi foda. alguns dias úteis aí no mercado. Porque eu acho que IA tem muito a ver com repertório, tem muito a ver com saber fazer as perguntas, Verdade. tem muito a ver com saber de negócios, um pouco de criatividade, tem a ver com relacionamento também, de você usar aqueles dados e conseguir se relacionar melhor. Tem algumas coisas que é mais complicado você emular com a política, com a idade, por exemplo, política, relacionamento, que normalmente vem com a experiência. Então, se a gente avança em IAs cada vez mais espertas do ponto de vista de linguagem de processamento natural, né? De você conseguir pedir as coisas e você literalmente não precisar mais abrir um N8N, só pedir. Eu quero que você faça essa integração aqui para mim e busque esses dados. E você já tiver robôs, agentes ou qualquer coisa inteligentes o suficiente Já tem hoje. Então. para te entregar aquilo, assim como se fosse uma equipe de marketing, você diminui a necessidade dessa pessoa saber o técnico, sei lá, saber o Photoshop, saber Python, saber SQL, saber coisas que, de repente, quem era mais jovem sabia e tinha mais facilidade de extrair esses dados e tomar decisão, mas você tem todo o repertório de 20 anos de experiência daquele profissional para poder fazer as perguntas certas e pensar. Então, eu enxergo a IA como um aliado das pessoas mais velhas e aumentando a vida longevidade útil dessas pessoas no mercado. Acho que, de novo, basta também ter a famosa querência e ser Não, pô, virologia. mas a gente tá falando do geral, né? lógico. E ele é otimista, então a gente tá pensando. Não, pode estar tudo errado, né? Daqui a 5 anos a gente vê, fala, meu Deus.
que você ia falar pra gente finalizar aqui? Não, pra dar o follow-up na pergunta é assim, tu falou nesse viés de é mais importante o cara, ainda que ele seja mais velho ou mais novo, ter a querência, tá na posição, e não quer dizer porque ele é mais velho, que ele tem mais conhecimento, eu concordo contigo, mas se tu olhar pelo viés de dados, Analytics especificamente, não é reduzindo o tamanho e a importância do Analytics, mas tu concorda ou discorda que a IA, ela é mais do que um meio? Porque a gente tá conversando IA como ferramenta, mas eu não acredito que IA é uma ferramenta. Concordo. A IA é como se fosse, na minha visão, é do tamanho, tipo assim, da internet. Perfeito, concordo. E aí, o Analytics, eu acho que ele é uma das frentes. A IA ela não vai ser uma frente, tipo, Analytics, recursos humanos, IA. Não, vai ser IA em tudo. E aí, acho que é por isso que eu acredito que, porra, pelo tamanho que a IA vai ser e como ela vai estar intrínseca em tudo isso que a gente tá falando, é que vai dar essa disparidade, porque o cara mais novo é mais fácil ele tá aberto a fazer isso do que o cara que tá na frente. Né? Eu entendo. Até porque, tipo, pô, tu não é velho. Tu tem 40 anos, leque. 42, cara. 40 anos, leque. Ele já reduziu mais. Mas eu tô comparando com um cara que tá sentado numa cadeira e tem 70, sacou? Então Não, esse cara mas talvez 42 vai já é se fuder considerado velho pra várias vagas, assim. Não, pra vários, sim, com fala com a filha certeza. dele. Eu já sou tiozão, Fala com a cara. tua filha, se tu não é velho. Minha filha, acho que eu sou velho. Se ela te contou isso, eu tenho uma Mas, boa ó, notícia. Eu entendo o teu ponto de vista, cara. E o meu ponto, acho que eu tô tentando detalhar um pouco mais aqui, é que se você pegar hoje as pessoas com quem você conversa na Baseworks, e você, que são talvez decisores, qual a idade dessa galera? 30 e pouco, 40. Então, 30 e pouco, 40, essa galera veio com a internet. Então você tá dizendo sentido. que, entendeu? Aí sim, você tá lidando com decisores que vieram com a internet. Se você estiver lidando com decisores que vieram com a IA, é mais fácil. Agora, se você pensar que quem está sentado na cadeira hoje, diversas empresas como CMOs, CTOs e CEOs, não necessariamente nasceram na internet. Eu nasci usando a internet que essas pessoas que estão nesses cargos de liderança não nasceram usando. Provavelmente pra eles. Sacou, tipo, Mas se não for um negócio mas de você família, usou a internet, foi a tua adolescência. Sim, não, Sacou, tipo mas eu assim, acho que o nosso comportamento com a Você é a internet... era e a geração da internet. Não, sacou? sim, mas é porque o nosso comportamento com a internet, por exemplo, é muito diferente do comportamento dos meus filhos com a Sim, internet. mas- Porque, mas assim, são se você for parar pra comportamentos, ver, é tipo outra assim, a minha filha já quer fazer trabalho e ela já sabe usar o chat GPT pra fazer trabalho da escola, Sim, sacou? sim. Então, tipo, tu entende que talvez Mas você até fez a mesma coisa, a IA cara, com vai o ter Google. um papel até um pouco mais fundamental de... Cara, você só vai conseguir fazer um bom Você- trabalho de escola Você fez a mesma usando a coisa. IA se você souber fazer perguntas. Então, será que, tipo, Tu a fez a IA mesma não coisa vai com o ensinar... Google, Luciano. O teu pai, ele ia pra biblioteca estudar, você ia no Google, pô. Ele ia Barça. Tua mãe, ela ia ler a Barça. Não, você sim, jogava no mas Google, eu acho que a entendeu? gente concorda, então, nesse É cenário. isso, é Porque, isso que tipo eu assim, é porque o meu ponto sobre o etarismo é porque eu acho que essa galera agora, que não tá com 42, que tu não é velho, tipo assim, porra, Obrigado. tipo assim, pô, o cara fez desafio de 300 treinos no ano, fico puto todo dia, lá vem o Ricardo, eu tô aqui comendo O cara vai no Doritos, Outback e esse filho da comigo. puta O tá cara fazendo vai- exercício, tá Luciano, ligado? o cara vai no Outback comigo e come tilápia. É isso. Aí tirou. Pô, aí Você tirou. você acabou com a minha reputação na internet agora. Então, assim, eu acho que a galera, os meus filhos, os filhos de vocês, quando estiverem na posição de cargo de liderança, eu acho que eles vão ser moldados a IA dentro desse contexto de que a gente tem de a internet é um bagulho grande pra caralho, Isso, é sacou? isso, é. E aí eu acho que quando essas pessoas virarem estiverem na cadeira de liderança, pô, o quanto que, tipo, não vai ter essa palhaçada de que eu tô usando IA, tipo, eu tô isso vai roubando, acabar, tá isso vai ligado? acabar. Não é. Isso vai acabar, mas o meu ponto de vista é só que, por exemplo, muitas pessoas que são líderes hoje de empresas e fundadores de empresa tiveram adolescência onde a internet surgiu. Sim. E hoje a gente está vendo várias pessoas que estão se desenvolvendo na carreira que tiveram adolescência onde a IA surgiu. Quando essa pessoa tiver num papel de liderança, talvez esteja surgindo outro boom. Pode E a ser. gente vai falar, mas será que essa pessoa... Não, porque gera uma adaptabilidade, entendeu? Total. Essa é a minha visão. Tipo assim, hoje, se eu estiver falando com um CEO, um CMO de 70 anos, cara, ele fazia classificado no jornal, mas ele lidera gente que faz Google Ads, Facebook Ads, entendeu? Acho que essa adaptabilidade de conhecimento, ela é um pouco mais farta hoje no mundo que a gente vive. Faz sentido. É diferente, tipo, de eu, quando comecei a estudar sobre isso, internet, e-commerce, não tinha lugar nenhum pra consultar, irmão. Era tipo assim, vive com a experiência. Então, aceita ser estagiário, ganhar R$503 e R$4,75 de vale pra tu aprender, pô. Ver alguém Que fazer. é a forma como tu E vai ainda viver. tem um ponto também, que aí acho que é um ponto interessante de levantar aqui, que é
a gente usando IA ainda é uma bolha muito pequena. Pra caralho. Eu tô ansioso Pra pra quando a OpenAI ou o ChatGPT cair na mão da galera lá em São João de Meriti, pô. Que aí Cara, tu mas vai já ver tá o redevo caminhando, que o vagabundo vai fazer. Isso tá acontecendo. Isso aí tá sendo embarcado junto com os celulares, né? Pode crer. Com sistemas operacionais e tal. Agora, pô, a Meta lançou tem uns 2 meses o assistente dentro do WhatsApp. Dentro do Instagram. O onboarding ele vai ser feito aos poucos Não, já tem nas conversas tecnologias que já do existem. Né? Instagram pra fazer um feed só de IA, pô. Mas já tem hoje, quando você entra nas conversas do Instagram, lá em cima tá. Sim, tem sim. Pô, Mas a é porque... tia da limpeza com Zap com IA, meu amigo. Sim, Daqui já a pouco tá. vai Hoje fazer ela isso. já tá. Mas eu Ela já acho tá. que a gente mais processamento de linguagem natural muda o jogo, porque você simplesmente você vai tirar da frente a principal barreira das pessoas mais velhas, que é aprender a mexer no software ou aprender a programação. Elas vão poder conversar e vai ter alguma máquina que vai fazer uma mágica e vai entregar pra elas o que elas querem. Meu irmão, que papo, hein? Demais. Que isso, compadre? Gabriel, que deu 2 horas essa porra? 4h30. 1h20, meu irmão. Puta que pariu. Quem ouviu até o pra final. Vocês falam pra caralho, tá? Falam pra caralho. Que isso, ó. Primeira Quem e ouviu última até o vez. final, comenta a prova de Arquimedes. Por favor. É isso, meu amigo. Ricardo, muitíssimo obrigado, cara, por ter topado trocar essa ideia com a gente aqui, ter fomentado esse debate que foi bem rico. Obrigado por ter topado finalmente vir aqui no nosso podcast, viu? Desculpa, arrumou um tempo na agenda dele, tá? Ô, cara, eu que agradeço, aí foi um prazer. Cara, obrigado aí, Sérgio, obrigado, Luciano, também foi fantástico e quando vocês quiserem que eu esteja aqui de novo, manda um convite, Agora daqui a um tá mais ano, fácil, um ano daqui a um depois ano, né? eu aceito. Não, tá, agora tá mais fácil. É uma reta, tu chega. Pô. É verdade, Menos pior. agora tá mais fácil. Obrigado. Sérgio, obrigado mais uma vez por estar aqui também, cara, trazendo debate, conversando um pouquinho sobre IA. Boa. Conversando um pouquinho, falando merda e ouvindo também. Isso acho que foi um bom equilíbrio. Tudo certo. Tem que O ser, podcast foi bilíngue, né? né? Português e várias merdas. Bom demais. Mas obrigado pelo convite de novo, cara. Sempre um prazer estar aqui. Prazer conhecer o Ricardo também, cara. Vamos trocar muita ideia ainda. E, pô, é isso, cara. Quando quiserem, só chamar de novo. Já sabe, Boa. né? 10 minutinhos tô aqui. Então, Boa, próxima vez a gente te chama dando o número do Pix. o número do Pix já é pro Pra aluguel. tu pagar aluguel. É isso. Quem quer rir tem que fazer rir, Tem meu que irmão. mandar, irmão. Meia ali. Luciano, papo bom, hein? Papo bom. Papo bom. Quando o Luciano faz isso, vocês têm assinatura, tá? Ele faz papo bom, que ele tá falando que o papo foi bom e ainda refletindo sobre o papo, tá? Ele tá pensando Vocês ainda. têm um carimbo agora que foi bom lá. Tô pensando na quantidade de merda que eu falei. Que não foi pouca. Todas as minorias ofendidas com sucesso. Você aí que assistiu a gente até agora, muito obrigado pela sua audiência, sua atenção. Espero que você tenha curtido esse episódio, tenha te ajudado a esclarecer um pouco aqui, lógico, da maneira leve que a gente faz aqui, descontraída, para pegar esses assuntos mais técnicos e chatos e tentar trazer de uma maneira mais palatável aí no seu feed. Muito obrigado. Se tá no Spotify, se inscreve, deixa 5 estrelas. Se tá no YouTube, se inscreve, deixa o like. Se não fizer nenhum dos dois, vai se fuder. Abraço até quinta-feira que vem. É isso, meu. Valeu.